Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no podcast de Sobral para o Mundo. Queria agradecer mais uma vez aqui nossa equipe do Estúdio Sobralense, pessoal aí da Mandacaru, Ednei, você é foda, sempre me ajudando. E dizer que a cada 15 dias estaremos rigorosamente aqui no nosso podcast, trocando assuntos, ó, que palavra feia, né? Conversando sobre negócios, empreendedorismo, trazendo sobralenses que se destacam aqui e que se destacam também fora de Sobral, mas que levam o nosso nome aí para o mundo. E hoje, como não diferente de todos os nossos episódios, eu trouxe aqui duas pessoas muito especiais que vou aprender muito, vou trocar muitas ideias com ela e vai ter aquele papo de boas, entendeu? Tomando aqui meu suco de maracujá, tá certo? E conversando. Trouxe aqui nosso amigo Adam Cavalcante e Tácito Guimarães. Vou falar um pouquinho aqui do currículo deles antes aqui e vou depois pedir para cada um se apresentar. Tranquilo? Beleza? Show. Vamos pra cima, galerinha. Vamos pra cima. Vou começar aqui com o Adam. O Adam, aqui a minha pesca é grande, viu? Porque o currículo do pessoal aqui é gigante. Adam Cavalcante é engenheiro com formação acadêmica em MBA em gestão de negócios pela FGV. Atualmente é CEO da Cozampa. Quem não conhece a Cozampa, pessoal, depois dá uma olhadinha lá no site dela. Acho que uma das maiores empresas do Ceará hoje, se não for a maior na área de construção. Nada, o Adam vai explicar já pra gente. E a Cozamp iniciou suas atividades lá em 2022, o Adam chegou lá depois, progrediu muito, e o portfólio da empresa hoje é gigante, mas trabalha muito forte na construção, energia elétrica, e ele vai contar mais pra gente. E também com o nosso amigo aqui, Tácito Guimarães, de Sobral para o Mundo. Conheço há muito tempo, mas conheci pessoalmente no melhor bar de Sobral, o bar que tem a cerveja mais barata, e o tira-gosto lá, você compra uma cerveja e ganha um tira-gosto de graça, que é o Capote. Entendeu? Lá é muito em conta, vai experimentar lá, fazendo propaganda aqui do Capote. Se ele gostar de você. Conheço, é bom demais. É uma paneladazinha, carne de sal, perfeito lá. O Tássio é CEO hoje da TGC, né? Então, se você vê quase 90% dos prédios em Sobral, hoje a TGC idealizou. E a gente estava até conversando esses dias da evolução, né? Porque antes, tem até um convidado aqui meu que tá aqui assistindo, Alex, que é made in China, né? Que ele falou, Jéssica, quando eu cheguei aqui em Sobral só tinha 2 prédios pra gente morar, porque chinês gosta de morar em prédio, né? Agora tem uma diversidade de prédios aí, de edifícios bons, e graças ao nosso amigo aqui, Tássio, tá certo? O Tássio tem mais de 21 anos de mercado, só que tá errada essa informação, culpa da nossa assistente Joyce. Então, Joyce, você tá errada de novo, porque você pesquisou isso aqui há 3 anos atrás, então teria que atualizar a notícia, que é 24 anos, correto? Isso. Então, 24 anos trabalhando na área da construção. Então, se vocês já viram que nós estamos com 2 pessoas que trabalham na construção, o tema hoje vai ser empreendedorismo nessa área. Até porque eu estava assistindo um podcast esses dias, e antes de vocês iniciarem a falar um pouco da vida de vocês, eu vou contextualizar a construção. A construção, ela levanta um país e, ao mesmo tempo, se você pegar as últimas crises na China, nos Estados Unidos, foi devido também à construção. Então a construção levanta, mas se também não for feita, o setor da construção civil for feita de forma orientada, com políticas direitinho, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, com a crise do subprime lá, a questão de muita oferta de casas, o que aconteceu na China agora, tá certo? Mas também foi a construção que alavancou a China. Eu tava vendo uma pesquisa que durante 10 anos na China se gastou mais cimento do que o século XX todo nos Estados Unidos. Então, imagina o crescimento que aconteceu na área industrial. E se a gente pesquisa, sempre quando a gente estuda bolsas, investimentos, a preocupação do investidor estrangeiro é sempre uma coisa. Olha, no Brasil tem pouco engenheiro, no Brasil tem poucas construtoras. E o engenheiro é que faz essa alavancagem do negócio, antes de um país crescer, a engenharia, a construção, elas são pilares. Tá certo? Mas vai ser o nosso tema. Antes de conversar um pouquinho da vida desses dois, que eu vou começar aqui pelo Tácito. Tácito, me explica aí, quem é você no dia a dia? Só no dia a dia, não é o dono da empresa não. Quem é o Tácito no dia a dia? Boa noite, Jefferson, boa noite a todos. Queria parabenizar aqui o seu espaço, né? Seu podcast tá muito organizado, muito bem. Parabenizar aqui o Gleice Torres aqui
essa proposta do Sobralense em montar essa estrutura. Então, assim, meu nome é Tácito, né? Sou sobralense, engenheiro civil de formação, pai de três jovens, né? Esses aqui, né? Tá aqui aparecendo. Tá Pessoal aparecendo. bonito, né, rapaz? Rapaz, a Apareceu a mãe, foi? A Júlia, a mais velha, aí, mora em Fortaleza, o Túlio e a Luísa, né? Faltou aí a patroa aí, a Samara, que é a mentora aí dessa organização aí. Então, assim, vivo para o trabalho, né? Vivo para pensar em empreender na cidade de Sobral. Assim, eu não quero sair daqui, já estou aqui vai fazer quase 25 anos, próximo ano. Eu cheguei aqui nos finais de 1999. Então quer dizer que você não é natural sobralense? Não, sou sobralense. Fui embora, fui para Fortaleza estudar aos 15 anos, né? E voltou em 95. E voltei em 99, já graduado em engenharia, né, especialista em administração e com sempre assim no pensamento de empreender, né, de querer construir assim e inovar na construção aqui de Sobral, né? Cheguei numa época complicada do momento nacional, a construção civil ela depende exclusivamente assim da economia do país. Se a economia está bem, a construção civil ela vai estar bem. Se não está ruim, o país não desenvolve. Eu cheguei nos finais de 99, a economia e ainda em desenvolvimento, né? Eu comecei Sobral ainda era uma cidade pequenininha, mas era um bairro, né? Um bairro, né? E a gente querendo empreender, construindo umas casas, né? E tudo. Mas assim, sempre acreditei no potencial da cidade. Sobral, nesses últimos 24, 25 anos, teve a sorte, né, de ser bem administrada pública, no setor público, né, e que isso aí desenvolveu para hoje ser uma das maiores potências econômicas aqui do nosso estado do Ceará. Que massa, que show. Eu não sabia que... Quando eu conheci a TGC, eu pensei que tinha uns 10, 12 anos, porque a gente geralmente lembra dos primeiros prédios, né? O primeiro prédio foi o Esplendor, não foi? Foi. Assim, quando eu cheguei aqui, eu comecei... Sobral não existia verticalização, né? E assim, a gente começou a empreender com casas, né? Para construir casas para vender. E o mercado ainda muito limitado, né? Ainda hoje é um pouco, porém, Sobral hoje vive uma realidade assim de centralização da Zona Norte. E fui construir algumas casas durante esse tempo e chegou um momento que eu tinha que empreender uma coisa maior, né? Eu tinha um pensamento de verticalizar a cidade, né? Eu tinha um pouco de conhecimento do mercado, né? Eu tinha a expertise técnica, né? Porém, faltava algumas habilidades administrativas e até a parte financeira, né? Montei um projeto da época muito de vanguarda, que foi o Esplendor. Fiz o projeto junto com o arquiteto e aprovei e botei debaixo do braço a pasta e fui para Fortaleza atrás de pessoas que pudessem... Na força e na coragem. Na força e na coragem, pessoas que pudessem me ajudar tanto com o trabalho, né, como também na parte financeira, preencher as habilidades que a gente não tinha, né? E aí foi onde eu, em 2011, eu encontrei até hoje meu sócio dinamarquês, né, Jacob Steven, que nós se associamos e iniciamos nosso primeiro prédio, que foi o Esplendor. Foi um sucesso de venda, vendemos o prédio quase todo em poucos meses. E aí foi a sequência, né? Hoje nós estamos há quase 12 anos de sociedade e nós vamos ir agora para a 7ª torre aqui na cidade de Sobral. Se a gente contar aqui, tem mais de 50% das torres tem sua assinatura, não tem? Vamos conversar isso nas próximas
perguntas aqui. Mas aí, Adam, quem é você aí na fila do pão, no churrasco do domingo? Ainda a gente falar do profissional, do empreendedor. Me explica, porque eu te sigo no Instagram e eu vejo aí que tu gosta da academia e tal. Gosto nada. Gosta Gosto de tomar uma. Academia eu vou por remédio. Quer dizer que tu gosta do Demerval, né? Do Torresmin. Do Lulu, do Demerval, do Capote. Jefferson, primeiro, parabéns aí pela iniciativa de criar o podcast. Eu acho que o nome ficou muito bom, muito legal, de Sobral para o Mundo. Eu acho que todo sobralense tem uma sobralidade muito forte, né? Então, Desculpa te interromper aí, né? Tu sabe que de Sobral para o Mundo tem um avião, pra quem não conhece, tem um aviãozinho aqui, ó, saindo de Sobral para o Mundo. Opa, deixa eu ver se é assim. Saindo de Sobral para o Mundo. Hoje o avião veio do mundo para Sobral. Quem sabe que você chegou foi de avião hoje aqui em Sobral, rapaz. E só nos Instagrams. Mas continue, desculpa a brincadeira, vamos continuar. O que eu tava dizendo, que realmente tudo que sobralense da Gema mesmo gosta muito de Sobral. Então toda vez que eu venho para cá, para mim é um prazer enorme. E o nome do podcast aí foi muito assertivo. Mas eu sou Adam, eu sou pai de Cauê, sou sobralense com muito orgulho. Esposo da Viviane, sou casado. Tua esposa é sobralense? Não, a família dela é natural de Massapê. Tá. Mas ela nasceu em Fortaleza. Mas ela tem como massapeense, né? A gente passa muito tempo aí, vem muito e tal. Então a gente tá... Mas tu conheceu ela em Fortaleza ou conheceu ela no Massapê? Conheci ela aqui em Sobral, lá no Bebelu. Eita, pai. Mas enfim, é isso. Aí quando você botou aí um monte de coisa aí que... Você escreveu aí um monte de coisa, mas faltou uma referência aí que para mim também me enche muito de orgulho e faltou aí. Sou formado na UVA, aqui na nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú, fiz engenharia lá. E para mim isso também... Com várias peças, né? Se você disser aqui o nome das peças, tem umas peças raras lá. Peças raras, mas eu sou muito grato à Universidade aqui de Sobral, que me ajudou a construir minha carreira, né? E é isso. Hoje a gente está tocando a Cozampa, né? Eu sou CEO da Cozampa, a empresa que tem hoje uma atuação nacional. A gente está em vários estados do Brasil, Nordeste todo, Minas, e a gente atua basicamente em alguns pilares de verticais de projeto. A gente atua no segmento de renováveis, a gente constrói parques solares de grande porte. A gente atua no segmento de infraestrutura, onde a gente faz todas as tipologias de obra, e a gente atua com iluminação pública. A gente faz iluminação de várias cidades. E aí, dentro desse universo de serviço, nós temos quase 5.000 pessoas com a gente no nosso time, então tem muito movimento, muita coisa boa aí acontecendo. Simplificando, tem muito abacaxi para resolver no final do dia, porque quanto maior a equipe, maior o problema. A galera tem a falsa ilusão que, tipo, ganhar grana, ter uma empresa grande é fácil. Não é fácil. Se você quer sossego, meu amigo, não empreenda hoje. E aí a gente vai falar assim, porque a gente conversou, perguntei aqui da vida pessoal de cada um, mas assim, como foi a construção como foi... Você passou uma simples historinha quando você botou embaixo do braço, o projeto do primeiro prédio. Mas como foi a história da TGC, desses prédios todos? Assim, o que foi que te motivou e quais foram as dificuldades assim, no caminho? Conta a história da empresa agora. Não da vida, tá, mas conta a história da empresa. Jefferson, assim, como eu tinha falado anteriormente, né? Eu cheguei aqui voltei a Sobral com 22, né? 23 anos. E, assim, queria montar a empresa, né? Assim, a dificuldade hoje que eu ainda vejo, quando um jovem recém-formado da universidade, ele não aprende muito a questões práticas de uma empresa, né? E a TGC não foi fácil, né? Eu comecei a construir com uma casa, depois 2, depois 4. No começo a gente tem prejuízo, se perde, tinha né? vez tinha lucro e assim... outra coisa, né? O engenheiro que nunca foi numa obra não é engenheiro. E eu falo isso a mesma coisa pra minha equipe. O contador que nunca foi na Cefaz levar um carão de um fiscal, mesmo o fiscal estando errado. Ou na Cefaz, ou na prefeitura, ou na Receita, pra não dizer que eu tô falando mal da Cefaz, né? E não é só no começo que perde dinheiro, não. Ainda hoje, assim, a gente no universo de muito projeto, como a gente tem,
tem vários projetos em que a gente sofre e que a gente perde dinheiro, Com e que certeza. a gente se dá mal, e aí a gente vai no outro e se dá bem, e vai nesse mais ou menos. Mas é muito doído, é muito difícil. Até hoje. Às vezes você mesmo com experiência, com a ajuda de colaboradores, né, pessoas dedicadas que realmente vestem a camisa, assim, hoje a TGC Steven, né, hoje é o grupo, hoje nós somos, são as pessoas que hoje fazem o time desse grupo, são pessoas criadas praticamente dentro da empresa, né, pessoas que eram estagiários e viraram engenheiro. Nós temos funcionário de 10 anos, de 12 anos, assim, uma empresa muito enxuta, né, que eu, meu sócio, a gente realmente trabalha com afinco, e com dedicação, e assim, sabemos, eu e ele, o tamanho que a gente quer ser, né? E priva por duas coisas, né? Que nós temos que para sobreviver nesse mundo. Finanças controladas Finanças e qualidade do produto. Eficiência, né? Você tem que ser eficiente, né? Trabalhar com pouco recurso e fazer muito, né? Então hoje é o que a gente faz mais hoje em dia, né? E aí, assim, depois das casas, eu fiz, eu acho, talvez umas 500 casas aqui na cidade de Sobral, nesse período até entre 2000 e 2012, né? Assim, iniciei alguns bairros, né? Eu sempre brinco aqui, uma das primeiras casas do Renato Parente foi eu que iniciei, o Boa Vizinhança foi eu que iniciei, o Morado 200 foi eu que iniciei. Então, assim, eu sempre tive esses desafios de ser protagonista aqui da construção civil, né? Nada fácil, mas porém sempre vislumbrando a chegar a mais a excelência do mercado, né? E essa questão de ser protagonista é muito interessante porque as pessoas dizem assim, rapaz, tá ficando doido aquele cara. Aí construir lá naquele bairro que tá começando, tá construindo 10 casas, sei lá, no Renato Parente há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Tá ficando doido, tem que construir aí no Domingos Olímpio. Exatamente. Foi onde eu comecei o Domingos Olímpio, né? E na época eu sou amigo de infância amigo de infância, me formei junto também com ele, com o Custódio, da Mãe Rainha, né? E ele me fez um desafio de a gente começar lá no bairro. Ele tinha feito loteamento tinha sido vendido, porém ainda estava... Não andava, né? E ele fez um desafio lá para mim, juntos a gente iniciou algumas casas e fizemos várias, né? Então, assim, às vezes os próprios corretores diziam que não dava certo, né? Que as casas iam ficar paradas. Que era outra cidade, que né? era O outra Renato Parente era outra cidade, e cidade. assim desenvolveu, né? A minha esposa até hoje tem essa mania, rapaz, eu moro em outra cidade. Mas é melhor, eu moro no Renato Parente, tá certo? Estou provavelmente até o final do ano me mudando para outro bairro, mas já tô com saudade. Entendeu? Quem mora no Renato Parente gosta, tem uma pracinha legal, parece que você tá no interior e ao mesmo tempo você tá 5 minutos de Sobral. Com certeza. E é muito bom. E assim, Sobral é coisa difícil aqui. O Adam falando na história dele, né? Um rapaz bem mais novo que eu, é da idade da minha irmã, né? Da Tessia, né? Eu acho que eu sou mais velho, né? Mais velho. Mas que, né, saiu de Sobral, se formou aqui na UVA e hoje está galgando aí, né, pelo Brasil afora, né? Então, assim, o sobralense, ele tem todo um potencial, né? Assim, tem a garra. O sobralense é inteligente. Inteligente. E o que diferencia de muitos outros é a vontade de trabalhar, né? Porque nem todo mundo... O Sobral tem um sol só para ele, né? E o sobralense é acostumado a pegar sol. Então você quer trabalhar, você quer desenvolver. E a minha concepção assim, de criação familiar e o meu conceito eu digo o seguinte: nada evolui sem um trabalho, né? Eu não acredito em dinheiro fácil, eu não acredito em essas conversas bonitas. Eu acredito que trabalho que é que levanta o mundo, né? Então aqui o sobralense seria preparado para isso, né? Para enfrentar dificuldades, né? E de querer sempre crescer. Isso é magnífico, isso é verdade. E assim, é importante a gente perceber, e o Adam contar a história dele, é que o sobralense, às vezes a gente imagina o sobralense que está construindo aqui dentro, mas tem muita gente importante que saiu de Sobral. E um dia desse eu tava em São Paulo. Para quem não sabe, a gente tem um escritório em São Paulo, a gente inaugurou ele em março.
E aí em maio, entre março, abril e maio desse ano, tá certo? Comecei com alguns clientes lá, eu tava em maio. E aí eu fui dar uma palestra lá, porque aí o cara, tu é do Ceará, né? Sou um grande lojista muito grande lá na região, vende no atacado, tipo de produto específico. Eu sou. Cara, eu sou lá de Sobral. Eu, caramba, pô, eu sou de Sobral também. O cara é referência lá no estado dele como atacadista e ele disse, pô, que legal, um contador de Sobral abrindo um escritório aqui em São Paulo. E eu tô falando de mim, mas existe milhares de outras histórias, Com entendeu? certeza. Existe um engenheiro que sai daqui, existe um médico hoje no Brasil que é referência de Sobral, existe um juiz que... eu sempre tenho um colega meu que, às vezes nas quintas-feiras, quando ele tá por aqui, ele sempre gosta de me lembrar muito isso, e foi dessa ideia que eu coloquei de Sobral para o Mundo, que foi inclusive ex-deputado, que é o Freire Aragão, que ele tem lá uma lista de sobralenses que fizeram sucesso ao redor do mundo. Na foto dele tem um advogado que fez sucesso em Brasília, e tem uma sala com umas 200 fotos. Daqui a um dia será que tem nossas fotos lá também? Deus queira. Mas, Ada, como é que foi sair daqui de Sobral, ser engenheiro, tu contou um pouco da tua vida, tu começou na Cozampa, conta um pouquinho da história aí, Pronto. e me diz aí quem é a Cozampa hoje, tá certo? E parece que parou, né? A transmissão. Parou a transmissão, foi? Ô, tá dando certo? Voltou? Tá ok. Opa, show de bola. Mas canta aí. Bom, na verdade, Jefferson, eu acho que vale a pena também voltar um pouquinho na história, até para servir aí, talvez, nem que seja um pouquinho aí de inspiração, pelo menos pros colegas aí que estão hoje lutando na UVA. Eu acho que Inclusive, também, eu mandei esse link pro INTA, pra UVA, pra FLF. Ó, divulga aí com os engenheiros que têm informação, que eu vou convidar 2 engenheiros lá pra conversar e trocar uma ideia comigo. Porque a galera às vezes fica muito na academia e se esquece que tem um mundo lá fora, não é não? e quer que eu diga uma coisa? Hoje, só para você ter ideia, a gente tem dentro do nosso negócio, a gente tem um programa de trainee. E esse programa de trainee é um programa fantástico, onde a gente tem mais de 50 engenheiros trainees aprendendo a se tornar engenheiros competentes dentro da nossa empresa. Onde a gente tem mentoria, onde a gente tem treinamento, onde a gente tem curso, tem um monte de coisa. E a gente não tem nenhum tipo de parceria com a UVA. E isso daí eu acho que é uma coisa que falta na universidade estadual, assim, algum dono para chegar e procurar, porque assim, tá aqui, eu tô doido para poder devolver o presente que eu recebi da universidade, mas não sei a quem recorrer, a quem procurar. Então, se tiver alguém aí da UVA que queira conversar, que queira levar os alunos para participar desse programa, estamos abertos aqui também. Mas, enfim, falando um pouquinho aí, Jefferson, quando o Tássio falou do que eles fizeram aqui dentro de Sobral, que foi brilhante, assim, ele citou aqui da verticalização de Sobral, e eu atribuo essa verticalização à TGC. Eu acho que eles foram os precursores e abriram o caminho aí para o restante. Existia, e aí acho que ainda existe, um estigma de que engenharia, para ser bem sucedido, precisava ter dinheiro, ou que a família tivesse dinheiro, para poder ter dinheiro para investir, para não sei o que e tal. É igual arquitetura, né? Arquiteto para ser bom tem que ser de família rica, né? Não tem essa história ainda? Eu acho que tem essa. Só que aí, por isso que eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu vim de uma família muito simples. Meu pai era fotógrafo e não é porque ele morreu, é porque a profissão acabou. Então, deixou de existir a profissão de fotógrafo. E sempre a gente teve uma vida muito apertada, muito sofrida, muito sem dinheiro. E o caminho que, para mim, funcionou é o que o Tássio falou. É o caminho do trabalho, é o caminho do estudo, é o caminho de se esforçar, é o caminho de ir para cima. E com isso, eu consegui construir a minha vida na engenharia. Então, eu comecei como engenheiro de uma construtora, fiquei quase 10 anos nela, e lá cheguei à diretoria dessa construtora. Depois desse percurso todo nessa construtora, foi que eu entrei na Cozampa. Então, eu fiz uma parceria com o fundador da Cozampa. Então, hoje eu sou o CEO da Cozampa, estou lá desde 2018, onde hoje a gente toca junto o negócio. Mas um ponto que eu acho que é importante ficar, principalmente para o pessoal que faz engenharia, é que o caminho da engenharia ele pode ser muito promissor, desde que tenha muito trabalho, muita dedicação, muito estudo e muita vontade de crescer e de se dar bem.
Porque assim, uma questão, antes da gente, porque assim, eu não vou falar muito de questões acadêmicas aqui, que não é a minha intenção. A minha intenção é falar de empreendedorismo, de negócio, de entender como é que tá o mundo da construção, depois que a gente já conversou de cada empresa. Mas uma questão que eu, inclusive, sinto muita dificuldade na minha empresa é o seguinte: as pessoas acreditam que se formar é ter uma profissão. Na verdade, não é ter uma profissão. Se formar é você só ter um título. Pelo menos das formações que eu conheço. Ter uma profissão é você ser estagiário. É você apanhar no sentido de aprender com outras pessoas, entendeu? E às vezes o cara quer ser contador, mas não quer estagiar no escritório de contabilidade. Como é que vai ser contador? O cara quer ser engenheiro, mas não quer ir numa obra. Como é que vai ser engenheiro? Engenheiro só de fazer cálculo? E assim, tinha esse jargão, né, assim, antigo, que a pessoa se formasse na cabeça do formando, é que ele já ia ficar rico, né? Então, assim, só a formação é o primeiro passo, né? Antigamente valia um pouco mais, hoje a formação é o mínimo que você pode ter, né? Você tem que ter outras habilidades, né? Se você tem pessoas que já nascem com dom de ser empreendedor, e tem outros que não, e você tem que treinar, né? Eu sempre brinco que o empreendedorismo é como o jogador de futebol, né? O Neymar ele já nasceu desde criança sabendo jogar, né? É craque. Tem outros que, com treino, com muita dedicação, com muito foco, né? Ele fica um bom jogador. E a mesma coisa é isso. Então, assim, eu acho que toda formatura hoje, o sucesso, eu acho que o caminho para isso é empreender. E para empreender você tem que ter várias habilidades, E né? ter coragem. Coragem é a primeira. Você tem que ser um bom vendedor. Você tem E que não ter tem que ter medo, um bom porque administrador. Porque qualquer negócio, o cara pensa o seguinte, rapaz, eu vou fazer, construir um prédio, né? Vou gastar tanto. Eita, meu amigo, se eu se não der certo, o cara tem que ser E corajoso. quando você fala do. É não. Eu citei o exemplo que hoje a gente está com quase 5 mil pessoas, a gente, então é muito problema, tal, não sei o quê. É muito problema. E aí a gente falou aqui, tem vários projetos em que a gente perde dinheiro, em que a gente tem vários problemas, não só com o pessoal, mas com execução, enfim, muitos problemas. Mas só que tem um lado muito bom. Tem um lado muito bom. Tem um lado da gente ver o negócio crescer, tem um lado da gente ver o propósito mesmo do que a gente está fazendo na ponta. Por exemplo, tem alguns casos assim muito emblemáticos. A gente fez uma rodovia lá numa cidadezinha da Paraíba, Santa Inês, o nome da cidade. A cidade, até a gente fazer a rodovia, não tinha posto de combustível. Não existia posto de combustível. O pessoal, para abastecer os carros, eles tinham que ir numa cidade vizinha. Quando a gente estava sinalizando a nossa rodovia, Abriu um posto de combustível. estava construindo um posto de combustível. Então aquilo foi um propósito na veia, assim, porra, porque a gente fez a rodovia, a cidade ganhou teve condição de fazer um posto de combustível. Então, tudo isso para a gente e creio que para o Tássio também, chega num ponto que não é só dinheiro. Certeza. Que não é só dinheiro. Assim, você não está mais fazendo aquilo por dinheiro. E aí pode parecer demagogia, mas é verdade mesmo. Eu conto essa história, a galera não entende. O pessoal diz assim, ai, mas... O pessoal pensa que eu ganho muito dinheiro. Né? O contador tá ganhando muito dinheiro e tal. Cara, é muito mais a realização de eu ver um cliente meu crescendo do que o dinheiro que ele me paga. Hoje eu nem sei quanto é que os clientes me pagam, porque não é eu que fecho o contrato, quem fecha é meus associados e tudo mais. Se eu disser que eu não sei o financeiro da empresa, eu tô mentindo. Eu sei o financeiro da minha empresa. Porque eu tenho que saber como contador. Eu não sei quanto cada cliente paga, porque ali tá sendo fechado por um associado meu. E a gente tem aquele orgulho de ver, o cara, aquele cliente aqui era desse tamanho, hoje é um grande cliente. Eu acredito que é a mesma situação, né? Que é o propósito do negócio, né? O propósito do negócio é muito importante. Total. E você vê isso muito claramente se você atuar desse caminho. Por exemplo, a gente está em um projeto em Minas, estava até essa semana lá, e lá a gente fez um projeto das mulheres montadoras. A gente treinou, capacitou as mulheres lá da região, nós temos mais de 100 mulheres dentro do projeto, e os depoimentos delas são assim
de você ficar arrepiado, assim. Ela dizendo que não é dona de casa a vida toda, que achava que ia morrer com essa função de ser dona de casa e tal, e que hoje ela tem uma profissão e que não sei o quê. Então você começa a enxergar algo a mais em tudo que você faz, assim. Todo o esforço, ele tem uma recompensa extra, que não é só o dinheiro. E um outro ponto que o Tácito falou, e ele deve ter sofrido muito com isso, é com relação a gente sempre achar que o de fora é melhor. Você citou aí dizendo que a gente não consegue enxergar a gente indo para fora e fazendo sucesso. E aí hoje a gente consegue disruptar isso também de uma forma muito positiva. A gente está no Nordeste inteiro e está em alguns outros estados. E nesses outros estados, em alguns casos, a gente visto como bom, né? Isso, exatamente isso. E a gente mesmo, na nossa síndrome assim, de impostor, né? De achar que a gente não é tão bom como os caras e achar que a gente não consegue fazer tão bem e tal. Mas aos poucos a gente vai enxergando, epa, peraí, a gente consegue. O que a gente faz é tão bom quanto os caras. A gente consegue ser bom, a gente consegue ser competitivo, a gente consegue fazer qualidade, a gente consegue entregar bem. E o bom disso é quando a gente vê isso sendo retribuído pelos clientes. Assim, os clientes começam a comparar e dizer, epa, peraí, ó, vocês são bons, vocês vieram lá de fora, do Ceará e tal, não sei o que, estão fazendo um bom trabalho aqui e tal. Acho que isso é um pouco também do que o Tácito deve ter passado aqui, vindo disruptar esse mercado de verticalização. E dizer, eu conto até uma história, que eu acho que eu nunca contei, a gente tem poucas conversas, às vezes no capote um pouquinho ali, coisa aleatória. Eu tava, esses dias, fui pra uma reunião lá no Azuri. E aí um cliente meu, né, que ele tá de temporada por aqui e tal, me chamou lá, eu fui lá na área de lazer que tem lá, né, e o cara, que área de lazer bonita, né, Jefferson, cara, de prédio pequenininho, assim, faz tempo que eu moro em Fortaleza, já morei em muitos prédios, que prédio bem ajeitado, cara. Quem se construtor é de onde? Aí eu disse, cara, esses caras são daqui de Sobral, tu acredita? Então, assim, é essa situação que a gente tá falando, entendeu? Que a estrutura é boa, que a gente tem um bom produto. Eu falo isso da contabilidade também, entendeu? A contabilidade de Sobral é muito boa. Não só da minha empresa, mas tem várias outras empresas fornecendo serviços bons. E às vezes a gente não reconhece, entendeu? Aí a gente vê agora, tipo, artistas saindo daqui de Sobral, fazendo sucesso no mundo. Porque a galera é boa, entendeu? A galera que é sangue no olho. Sobral é sangue no olho. Na verdade, eu acho que nós somos melhores que os de fora, né? Assim, por quê? Porque nós conseguimos montar uma estrutura que tem que ser muito mais eficiente. Por exemplo, trazendo aqui para o meu lado, os nossos empreendimentos, eles não deixam nada a desejar a qualquer empreendimento de Fortaleza ou qualquer lugar do país, né? Dentro da proposta que o empreendimento foi lançado, né? Porém, com um custo tão quanto eles, né? De qualquer lugar, e só que vendendo pelo preço do metro quadrado, né? Bem mais barato. Então, assim, por que Sobral hoje não tem várias empresas de Fortaleza ou qualquer outro lugar? Porque você, para fechar essa conta... Você não deixa entrar. Não, é porque para fechar a conta... Ele tem que ser eficiente demais, né? Eficiente demais, né? Assim, e a gente... Essa concepção que eu tenho eu digo assim, rapaz, eu quero vender barato, mas eu quero vender, né? Então, assim, todo empreendimento nosso, antes de iniciar a obra, nós temos sempre acima de 90% de vendido na planta, né? Isso aí, assim, mostra que as pessoas, os amigos, né, os nossos clientes e parceiros, eles acreditam no nosso trabalho, né, da empresa, do grupo lá, que é a TGC Steve. Assim, agora nós estamos lançando um novo empreendimento. O empreendimento ainda está ainda em fase de concepção, de documentação e tal. E já os clientes que já tem cliente nosso que vem desde a primeira torre, do Esplendor até comprando suscetível. Já acredita, né? Eles entram praticamente como um sócio
no início do empreendimento, né? Então, assim, a nossa filosofia de trabalho é essa, assim, a gente não deseja ganhar muito, a gente deseja tá devagar e sempre trabalhando e sempre produzindo, né? Assim, a gente tem uma modalidade aqui de negócio que poucas empresas, assim, consegue fazer isso, né? O que é uma coisa muito antiga que existe desde do início aí da colonização do Brasil, o que é o escambo, né? Hoje a gente pratica o escambo aqui em Sobral, no nosso segmento, assim, com muita facilidade, né? Como é o escambo? É assim, nós temos hoje permutas com todos os segmentos que você imaginar. Então, quer dizer, eu valorizo o meu Trabalho parceiro da pessoa e ele valoriza o seu. Então, assim, nós temos permuta da comida, né? Da comida, o escambo da comida dos funcionários a fornecimento de madeira, fornecimento de concreto, fornecimento de portas, né? Fornecimento de ferro, de o que você imaginar. Então, assim, nós trazemos o que tem de melhor em Sobral e na região, e eles também acreditam no nosso trabalho, por exemplo. E é uma estratégia que provavelmente muitas pessoas não utilizam, que provavelmente dá certo. Exatamente, por exemplo. Que gera eficiência. Às vezes a gente pensa o seguinte: gerar eficiência é fazer teses sofisticadas. E às vezes não é. Gerar eficiência é fazer o feijão com arroz bem feitinho ali, fazer o baião bem feito. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, portas, né? Nós temos uma empresa aqui na nossa região, que é a Jacaúnas Móveis, né? Que ela fabrica portas de excelente qualidade nacional, né? Então, assim, a gente trouxe a Jacaúna para ser nosso parceiro, né? E ela entra também, que acredita no nosso projeto, então ela troca a unidade e a gente compra dela as portas, compra a mobília das áreas comuns, né? Então, assim, todo mundo, né, na cidade, na região, sai ganhando com o processo. Sai ganhando e o dinheiro circula na própria região, né? Que isso é que é importante, né? Eu sempre digo aqui em Sobral que para a gente fortalecer a economia daqui, o dinheiro normalmente tem que ficar aqui, né? Então, assim, não desmerecendo as empresas de fora, eu acho que é natural que não tenha aqui contrato de fora, mas assim, quando o recurso fica na cidade, né, assim, outras pessoas estão participando disso, né? É o remédio que eu compro da farmácia para a minha família, é o cabelo que eu corto, é o restaurante que eu amo. Ei, mas a farmácia, a gente não pode fazer comercial aqui não, senão minha esposa vai me capar, porque ela trabalha na farmácia e tem que fazer a propaganda da farmácia dela. Não, eu tô brincando, né? A gente tá brincando aqui. Eu tô querendo dizer que a cara dela ali já dentro da minha. O meu recurso fica aqui, né? Mas assim, Mas assim, eu só queria deixar assim registrada essa questão, né? Do fazer o interno, né? De gerar o ecossistema sobralento. E o sistema que é muito antigo, né? Que é esse sistema de permuta, foi um meio de eu conseguir sobreviver aqui em Sobral, né? Eu consegui empreender aqui na cidade, foi isso. Trazer os fornecedores, os parceiros, para ser meu cliente e eles me pagarem com material, né? Então, assim, isso aí, eu acho que eu consegui, né, dar um start aqui, dar uma levantada na cidade, né? Porque a Sobral, assim, a gente tem barrista, a gente tem que dizer que Sobral é uma cidade boa, tá? Mas é uma cidade que ainda tem um PIB muito baixo, né? Mas vai crescer. Vai crescer, assim, a educação, né, das faculdades INTE, Luciano Feijão, a UVA, a UFC, tem trazido muitas pessoas para a cidade, né? E que faz com a economia girar. Então, assim, mas segmento da construção civil, são segmentos que precisam de recursos, precisam do governo federal, através de financiamento, taxa de juros baixas, né, para poder alavancar o crescimento e geração de emprego, né? E é importante que quando a gente fala do que o Tássio está conversando sobre o crescimento, sobre o ecossistema, mas assim, Ada, o que tu vê assim, qual é o que tu vê da construção civil como um todo aí para o futuro? Porque a gente tem vários desafios, então dizer que a construção civil não é fácil, é demagogia, é mentira. Se o Tássio disser que a construção civil é fácil, é mentira, porque eu tô construindo uma casinha.
e tem uma dificuldade. Imagina construir coisas grandes. E a gente já tem essa dificuldade da execução. A gente tem o problema de governo, não que o governo hoje é bom ou ruim, ou que passou, mas de você não saber o que vai se passar, porque uma pessoa toma decisão e toma decisão por todos. Mas como é que o Adam vê o futuro aí da construção civil? Quando eu digo futuro, não é daqui 10 anos, não é daqui 15 anos, mas como é que ele vem em 2024? Como é que a construção civil vai estar trabalhando? Se aumentou, se vai diminuir? E quais são as consequências de uma diminuição, se for o teu pensamento, e quais as consequências de um crescimento dessa construção civil? Cara, eu sou muito otimista assim, com a construção. Eu acho que você citou bem aí no início, quando você falou que o desenvolvimento do país, necessariamente, ele passa pela mola propulsora da construção. Total. Então, se você precisa investir em uma infraestrutura, primeiro você tem que construir estrada. Se você precisa investir em alguma... Construção civil é tudo. E a construção, ela é a forma mais rápida de também levar dinheiro para a ponta. Ela é a forma mais rápida de geração de emprego, onde ela consegue colocar na zona de trabalho uma mão de obra que não tem tanta qualificação, já de baixo e tal. Ela consegue fazer com que a economia gire de uma forma muito rápida, quer seja na infraestrutura, ou quer seja em programa de habitação, ou quer seja em tudo que envolve obra. Eu acho que tem como necessariamente o governo que entrasse, ele ia ter que investir nisso. Então, particularmente, eu sou bem otimista de que nós vamos entrar em um ciclo positivo, crescente de construção e em todas as áreas. A gente hoje, como a gente transita por várias áreas, a gente transita na infraestrutura, a gente está forte na infraestrutura, a gente está forte em renováveis, a gente está forte em iluminação e energia, e a gente está vendo cada uma desses verticais de negócio nosso aquecer. Por exemplo, o setor de renovável... Inclusive era isso que eu queria comentar. Eu queria assim, vamos falar um pouquinho daquele pré-assunto que a gente estava conversando aqui no início. Como é que está o setor de renovável? Como é que vocês veem esse setor também de renovável? Por exemplo, esse setor de renovável, ele está em uma crescente exponencial. Hoje, nós estamos fazendo essa obra que eu citei num municípiozinho de 15 mil habitantes, em Minas. É Arinos o nome da cidade. É uma obra que só essa nossa obra tem 1.000 pessoas dentro dessa obra. Como é que é com uma cidade de 5 mil? Estou imaginando aqui. A logística de uma cidade de 5 mil pessoas. 15 mil pessoas, receber 1.000 pessoas, meu amigo. Então, e aí é onde eu queria chegar. A gente está lá fazendo essa obra e tem mais 5 obras iniciando desse mesmo porte, em uma cidade de 15 mil habitantes. Então, você imagina isso escalado a nível Brasil. Isso está acontecendo no Brasil todo. Então, esse segmento de renováveis, ele veio para ficar e não tem volta. Ele vai continuar forte no Brasil. Quando vocês falam em energia renovável, que era até um assunto que vocês estavam conversando antes, que eu disse, cara, eu não tinha isso na pauta, eu quero conversar isso com os dois, que a conversa estava muito interessante antes. O que é energia renovável, às vezes, porque, tipo, as pessoas que estão assistindo não sabem. É energia solar, eólica, é o que mais? Esses projetos que eu estou citando, especificamente, são projetos fotovoltaicos, que é solar. Mas quais são as outras energias que a gente tem habilidades aqui de fazer? O Ceará é muito forte, né? Em solar, inclusive eu estava falando aqui pro Ada, que hoje foi aprovado no Conselho Ambiental do Estado, a maior usina solar do mundo, né? Vai ser construído... Aonde é que vai ser? Pelo grupo JMAC, na região de Fortim, a região do Aracati, né? Então, assim, isso mostra que o Ceará é vanguarda, né? Tanto na eólica como na energia solar. E aquela questão que você estava conversando antes, que é a energia de hidrogênio. Eu nunca entendi de onde é que vem isso, entendeu? Como contador, eu vi assim, eu tô participando de qualquer evento, alguém fala assim, tem que investir em energia de hidrogênio porque vai ser o Ceará e tal. Mas o que é essa energia de hidrogênio? É feito como? Esse assunto é um assunto novo para todo mundo, inclusive para mim. Eu não me sinto preparado de falar sobre isso porque realmente é muito novo. Está se começando estudos na FIEC, eu já participei de alguns, mas assim... tudo muito prematuro. Hoje, de fato concreto que tem no Ceará, é um protótipo, que hoje quem está encabeçando é um grupo grande de energia
europeu, EDP, que está aqui no Ceará, fez um convênio com o Estado e está desenvolvendo isso junto com a FIEC e tal. Então, mas é coisa prematura. É coisa que hoje... Por Não exemplo, sabe nem como é que constitui, como é que tira essa Sim. energia do hidrogênio. já se sabe. Eu é que não me sinto preparado de falar sobre isso. Isso aqui é a realmente moda, né? uma- Falar assim, rapaz, é. o Ceará vai ficar rico com essa energia É. hidrogênio verde, não sei o Mas quê. aí você tocou num ponto que, assim, tudo dando certo e realmente o Brasil aquecendo e indo para cima. E os desafios que isso vem. Porque também não é só coisa boa, tem desafios com isso. E um dos desafios grandes, e que, por exemplo, nesse segmento de renováveis a gente já está vivenciando hoje, é falta de mão de obra qualificada. Falta de mão de obra qualificada. E a mão de obra, Tássio, nesse caso nosso aqui que a gente já está sofrendo, ela passa desde a mão de obra básica, mas também de engenharia. Com certeza. Então, assim, hoje a gente está com uma dificuldade grande de conseguir engenheiros com experiência em parte solar, experiência em renováveis e engenheiros que a gente possa realmente confiar e entregar um projeto dessa magnitude. E aí vai muito no que a gente iniciou a conversa aqui falando, onde o Tássio falou que quando você não tem todas as habilidades, você vai ter que ir construindo e aprendendo e tal. E isso falta, Jefferson. Isso falta na gente, engenheiro. A gente sai da faculdade e acha que já está pronto. Acha que já não precisa mais Mas fazer sabe construir uma nada. calçada quando sai da E é faculdade? só ganhar dinheiro. E na prática não é. Na prática não é. Pelo menos eu penso que a gente tem que passar a nossa vida toda aprendendo coisa nova. Então, sempre que eu posso, por exemplo, hoje mesmo, eu estou fazendo um curso no INSPE, tal, tô lá ainda me capacitando, não sei o quê, e toda hora estou atrás disso. O que ainda tem para melhorar? O que a gente precisa melhorar? E isso falta no nosso meio de engenharia. Então a gente precisa muito ter profissionais de nível de engenharia, mas também mão de obra qualificada para tocar esse volume todo de projeto que vai vir, porque vai vir muita coisa. Como é que vocês veem hoje, tipo, a questão de mão de obra? Porque um exemplo, eu tô falando de uma microesfera, né, que tô reformando um escritório novo da gente aqui em Sobral, a gente tá construindo uma nova sede, isso era novidade, acho que não podia nem contar muito ainda. Mas a gente tem dificuldade em mão de obra. E a gente contrata, às vezes, tem pessoas disponíveis, mas entrega um serviço assim, não tão bacana. E aí a gente fala às vezes, tá faltando engenheiro, mas tá faltando também a mão de obra que a lei de base, ou é só porque eu não tô no ambiente de negócio que eu tô sentindo as faltas? Falta pedreiro, falta pintor, falta eletricista. Jefferson, a construção civil, ela é a indústria mais arcaica que existe hoje, né? Assim, eu sempre brinco assim, o cara que não deu para muita coisa, ele vai ser servente, ele vai tentar como uma profissão como pedreiro, não desmerecendo. Porém, assim, Mas ganha bem, viu? Sim, sim. Né? Dependendo da situação, hoje o pedreiro e o eletricista tá ganhando muito Mas bem. assim, são profissões assim que a tecnologia não acompanha, né? Assim, se você vê, é a indústria mais atrasada ainda hoje, é a indústria da construção civil. Toda implementação de tecnologia dentro do setor de construção tradicional, não essa parte elétrica, né, e tal, que são engenharias novas, né, e tal, com tecnologia mais avançada, você encontra isso. Mas você implantar a tecnologia dentro da construção civil mesmo, no meu caso, nos empreendimentos imobiliários, é muito difícil, tudo é novo, né? Você fica um pouco receoso de aplicar, né? E às vezes quando aplica, como assim, normalmente começa uma obra, termina, já inicia outra. A gente tem uma equipe. Por exemplo, nesse nosso projeto de Minas, a gente fez uma coisa simples em que, para o nosso cliente lá, isso soou como uma inovação. A gente colocou uma câmera em cada equipamento nosso. Uma câmera filmando tudo que os operadores estavam fazendo. Então, hoje lá, tudo que é feito com os equipamentos é filmado, tem uma central de monitoramento, onde fica uma pessoa lá monitorando tudo que vai sendo gravado. Tanto para a segurança do funcionário e da obra, né? Como para controle, né? Como também para controle de produtividade, etc. Então, isso é uma inovação. E não tem nada de difícil nisso. Então, é muito mais também a gente estar com a mente aberta para poder dar esses passos nesse caminho.
Mas tem muita coisa que dá para ser feita e que a gente ainda não faz. E aí isso, Jefferson, eu acho que é um problema a nível nacional, que eu comecei falando aqui a brincadeira da uva, dizendo que sinto essa distância assim, com relação ao meio acadêmico, mas o meio acadêmico é que traz essa inovação. Eu tive no Vale do Silício e lá existe um ecossistema de inovação e não é por acaso. As empresas, elas estão dentro das universidades. Então, lá na Universidade de Stanford, tem um prédio da Microsoft dentro da universidade, tem um prédio da Apple dentro da universidade, tem um prédio de várias empresas, e tem empresas de construção, tem empresas de... não é só de tecnologia. E esse fato de estarem dentro é onde você está bebendo da fonte e automaticamente dizendo assim, opa, o que dá para botar no meu negócio? O que dá para botar no meu negócio? O que dá para botar no meu negócio? E é assim que se evolui na tecnologia. Pegando o que tem de mais moderno e se colocando. E existe um gap grande entre o meio empresarial e o meio acadêmico. E esse gap aqui, eu acho que ele prejudica essa dificuldade que já é natural de se avançar no segmento de inovação dentro da construtora. Existe também lá, que é um negócio que é muito legal, onde eu brinquei aqui dizendo que a gente fica querendo devolver o presente, né, o que eles fazem lá. Por exemplo, todo mundo que se forma em Stanford, ele fica com um gift bag, querendo devolver o presente para quem recebeu de lá. Tá? E isso aqui a gente não escuta falar no Brasil, a gente não tem muito isso. E eu acho que isso também prejudica. Eu acho que é isso. Mas dá para a gente avançar. Eu acho que é um esforço diário que a gente faz e que a gente estimula que os nossos gestores todos façam também. Mas aí vai desde aplicativos, onde a gente consegue monitorar. A gente implantou recentemente um negócio que foi simples e que também a gente já conseguiu ver uma evolução enorme. Nós colocamos telemetria em todos os nossos veículos. O que é telemetria? Desculpa. Telemetria você coloca um aparelho que ele funciona, não precisa de internet para funcionar, onde lá você consegue ter toda a gestão do carro. Você consegue ver KM, você consegue ver... É tipo um radar. Como não é só radar, porque o radar, por exemplo, o radar você só consegue ver onde é que ele está, né? Localização. Lá ele consegue ver a localização, mas consegue ver se ele está com o motor ligado ou está desligado, se ele está acelerando ou não, se o combustível que ele gastou condiz com o que ele rodou ou não. Para gerar eficiência no negócio, né? Gerar eficiência, controle e segurança também, né? Porque, querendo ou não, você está ali com o radar, você está com o controle do veículo. Se eventualmente tiver algum furto, alguma coisa, você sabe onde é que o veículo está. E aí, só contextualizando essa questão de tecnologia, eu tava de carro novo, tô só falando coisas novas aqui e tal. E aí, vim de Fortaleza, aí o carro apitou assim... pneu com nível de pressão baixo, né? Eu achei tão interessante aquilo ali. Se eu tivesse no meu carro, que eu costumo ir para Fortaleza, nunca tinha parado. Parei para encher o pneu novamente, fiquei preocupado. E aquele pneu podia furar, podia capotar alguma coisa e ir embora. Eu acredito que não chegaria, mas é interessante as questões tecnológicas que às vezes trazem a gente, entendeu? Um exemplo, eu tenho certeza hoje que o Tasso já coloca... nas paredes, acho que drywall, alguma coisa assim de gesso, não já tem isso. Mas se você vai no interior, lá no Alcântara, que é a minha cidade do interior, o cara diz, rapaz, vamos construir isso aqui de jeito. Rapaz, não segura uma rede. E deve segurar, não segura uma rede. Essa parte cultural, realmente é uma coisa que... Essa parte cultural é uma coisa que realmente é impeditiva para o crescimento e a implantação tecnológica, né? Por exemplo, você falou do armador, né? Quando a gente começou a implantar aqui as paredes drywall, as pessoas diziam assim, rapaz, isso aqui vai segurar uma rede, vai não sei o quê. Pode. Caiu só no YouTube, foi? Mas volta logo ou não? Tá voltando, né? Mas no Facebook tá online e tá gravando também, né? Tá gravando também. Beleza. Caiu só no YouTube, no Facebook tá rodando e ele continua gravando. E tem cliente, assim, tem essa questão cultural que eles também dificultam isso, né? Como eu estava dando um exemplo, né? Rapaz, eu vou botar uma rede nessa parede de drywall, vai segurar o armador e tal.
Então isso aí você às vezes tem que acompanhar isso, né? Por exemplo, se você nos Estados Unidos, na China você constrói um imóvel em tanto tempo, né? De madeira ou então de pré-moldado. Aqui, por exemplo, aqui em Sobral, na nossa região, se você construir um imóvel todo pré-moldado, com a nossa temperatura da cidade, é um imóvel que não é bem visto, nem bem-vindo e traz um desconforto muito térmico para as pessoas que vão adquirir esse imóvel, né? Então, assim, tudo isso, né, faz a gente repensar dia a dia nas estratégias que nós temos que avançar. E a gente falou aqui em questão de perspectiva, né, de construção, a gente fala, eu percebo que os juros vai dar uma baixadinha, né, quando a gente pensa em questões econômicas, que isso ajuda a construção de venda de imóveis, tá certo? Porque aí você consegue financiamento mais em conta. Então essas perspectivas para 2024 que a gente tem isso, a gente tem, pelo menos voltou, né? Voltou. Opa, show de bola, graças a Deus. E aí o que acontece? Voltou, galera, estamos de novo no YouTube. A gente percebe esses juros que ele vai cair, a gente tem aqui uma redução de 0,5%, aí você vê a quarta-feira, que foi em vários países, nos Estados Unidos, tal, deu uma segurada menos do que a gente esperava, mas a gente pensa que os juros ele vai cair. E a gente volta lá à indústria da construção de venda de casas, de venda de apartamentos, de venda de terrenos e tudo mais, que é uma indústria que tem fortalecido muito. Como a gente também tem visto esses novos programas do governo, né? Minha Casa Minha Vida e tudo mais, que vai fortalecer a indústria da construção civil. E percebemos também que, pelo menos em questões orçamentárias, o governo ele está querendo, pelo menos até agora não, mas está querendo destinar muita grana aí para a questão da construção civil. O que vocês dois percebem aí em 2024? Ter mais grana no mercado é um desafio positivo, porque aí vocês têm mais players querendo investir, tá certo? Porque um exemplo, teve um tempo aqui em Sobral, que eu tinha lá, hoje eu trabalho com muitos médicos, eu tinha 120 clientes médicos. E desses 120 clientes médicos, tinha 38, chegava para mim, Jéssica, quero abrir uma construtora. Jéssica, quero construir casa para mim. E esses caras perderam muita grana, porque não entendem o negócio. Ok? Mas eles atrapalharam também o mercado de quem entendia, porque o cara se aperreava e tinha que vender barato. Vocês acreditam que essa injeção, pelo menos é a percepção, e vocês vão dizer se é na percepção de vocês, se vocês acreditam que 2024 vai ter injeção mesmo de grana para a construção civil? Primeira pergunta, entendeu? E a segunda, se essa injeção de grana vai trazer muitos players que não estão acostumados com o mercado, que vão botar seu capital, que vão perder dinheiro e não vão executar. O que vocês percebem aí em 2024 para a construção civil? Eu acho o seguinte, que os juros têm que baixar, né? Porque assim, hoje, se você pegar o mercado, né, imobiliário, se você vê mais lançamento, o quê? Lançamento de luxo e alto luxo. Por quê? São pessoas que não dependem de financiamento, né? Você vê em Fortaleza hoje prédios sendo lançados na beira-mar de 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões, e todos vendidos rapidamente. Por quê? São pessoas que não vão necessitar de financiamentos imobiliários, né? Que o juro está muito alto. Então, quando a taxa de juro cai, abre outros nichos de mercado, que é nível Minha Casa Minha Vida, classe média, médio, né? Caixa econômica ali. E que é a nossa realidade de Sobral, né? E isso aí faz aquecer o mercado, né? Mas assim, eu acredito que 2024 tem essa possibilidade. A Caixa Econômica é um banco que fomenta isso, né? Assim, ela tem a expertise nisso. Aqui a gente tem uma parceria com a Caixa Bacana, né? Econômica aqui há algum tempo, né? Eles financiam os nossos empreendimentos da produção, assim, eles dificultaria mais ainda esse crescimento, né? E a Caixa, ela respira isso, né? Financiamento imobiliário. Então, assim, com todos nós torcemos que baixou 0,5 agora 0,5, na Selic, né? Que nem você baixar um pouco mais para fomentar o mercado, né? E eu acredito que 2024 agora vai ser um ano promissor para a construção civil, né? E Adam, o que tu acha de 2024? Tu acha que esses investimentos vão impactar
Porque assim, a Cosan, ela atende tanto o privado, né? Mas atende também o público. Acho que vai impactar positivamente para quem tá trabalhando com o público. Engraçado é que a gente já tá falando de 2024, né? É O porque negócio o pra passar ligeiro, 2023 acabou, meu amigo. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz fez. mais, né? E quem fez e não recebeu, batalha para receber até dezembro. né? Né? Lá atrás de todo dinheiro emprestado. É. Cara, o Tácito falou aí sobre a redução da taxa de juros, sobre a ótica de quem vai financiar imóvel, mas eu acho que a redução da taxa de juros, ela impacta muito mais. Tanto para essa diretriz cara, para quem quer financiar, mas ela impacta quem quer fomentar negócio mesmo. E aí, quem tem um dinheiro que pode fomentar negócio, e se tiver uma taxa alta, ele vai se trancar, vai se segurar e não vai querer empreender. Sobre a nossa ótica de infraestrutura, a gente enxerga duas coisas que são positivas. A primeira, que a gente aposta que realmente vai ter investimento público e privado em infraestrutura, quer seja renovável, quer seja rodovias, quer seja O abastecimento de investimento água, etc. privado hoje é forte também na questão de infraestrutura, porque E você vê Perfeito. que tem muitas concessões de rodovia, tem muitas concessões de aeroportos, tem muitas concessões de portos, então sim, tem muito investimento privado em infraestrutura. Mas aí, o que eu estava dizendo, eu enxergo que vai ter muito investimento público e privado em infraestrutura, e também, que aí é o que está diretamente ligado na redução da taxa de juros, para a gente empreender também na infraestrutura, quer seja no público e no privado, a gente precisa se alavancar. E essa alavancagem com a taxa de juro alta, ela é extremamente... pegar emprestado quando o agiota tá ruim não adianta não, né? Que o agiota é a taxa de juros. Porque às vezes as pessoas não conseguem... o que é Selic? Eu acho que deveria ser ensinado isso na quarta série e na quinta série, a importância dos juros. Entendeu? Porque as pessoas não entendem que os juros altos, que os juros baixos, questão de dólar. Porque o dólar é bom, tá barato. Será que é bom mesmo? Tá barato? Pra quem que é barato? Porque hoje a gente teve um superávit de 64 bi. Tá certo? Desse 64 bi é o agro puxando esse superávit no Brasil, recorde. Mas aí a gente presta atenção. Mas o dólar tivesse baixo, o superávit era o mesmo? não era. Então, às vezes a gente tem que condicionar algumas situações e aprender, entendeu? É bom pra quem e é ruim pra quem. Porque a taxa de juros é bom pra quem? É bom pro país ou é ruim? Será que segurar a taxa de juros é alta é importante pro país? É importante porque você segura a inflação e aí você não consegue que muita gente se endivide e o país vai crescendo. Mas na verdade, a taxa de juros do patamar que está hoje, ela segura tudo. Né? A inflação não. A inflação não, segura investimento, segura venda, segura tudo. Então, acho assim, que... em todos caminhos aí, uns se beneficiam e outros se prejudicam, né? Você tem que saber quantas pessoas estão assim, atingidas pelo um caminho ou pelo outro, né? Às vezes eu digo assim, essa questão protecionista, né, mudando aqui um pouco da construção, das indústrias nacionais, eu concordo a certo ponto, né? Por exemplo, você... cobrar mais imposto para as indústrias Você pegar uma indústria têxtil, né? Vamos dizer, no Brasil ela emprega quantas pessoas da indústria têxtil no país, né? Um número X, né? Aí você... em proteção a essa indústria, né, esses empregos, você faz a população, 200 milhões de habitantes, usar roupas de qualidade inferior, com preço mais caro para proteger essa quantidade de emprego. Eu acho que é necessário ter essa proteção, né? Porém, assim, até que ponto isso faz bem para o resto das pessoas, né? A prova disso foi carro, né? Eu me lembro que em 92, acho que o governo Collor ele foi o primeiro a abrir a importação de carro, né? A gente andava aqui em sucatas, né? Um carro que tinha ar-condicionado... D20. Não, o carro que tinha ar-condicionado era
era um Extremo luxo. extremo luxo, né? E hoje a gente sabe que um carro com ar-condicionado é extremamente essencial, né? E a gente passou muito. Com ar-condicionado dentro de Sobral. Ontem, pessoal, fez um vídeo 45 graus. Tá certo? 45 graus não é brincadeira, meu amigo. Violento. Tá muito quente. Sobral tá quente. A gente falou que a gente tinha alguém de vocês dois falou que tem um sol pra Sobral. Na verdade, a gente tá tendo um sol pra cada pessoa. É bom por bar, né? Que dá vontade de tomar uma cerveja, né? É doido aqui. Não tem condição, não. Tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. Agora sim, ô Tássio e Ada, dos projetos que vocês já foram envolvidos, assim, qual foi o projeto? Tanto você na área mais privada, nas incorporações, o Ada na pública, um privado. Qual foi o projeto de cada um que, assim, pô, esse projeto aqui é meu xodó, eu adoro falar dele. Entendeu? Que eu já construí, que eu executei. Pô, eu tenho as empresas que eu comecei lá do início e trouxe até aqui, que eu adoro falar, pô, aquela empresa foi eu que ajudei, eu fiz parte. E qual o projeto de cada um individualmente que você diz, pô, esse projeto aqui foi massa, eu adoro falar nele. E se eu tiver ganhado dinheiro ou não, é o projeto que me define hoje como engenheiro, como empreendedor, ou como vocês acham que deve se definir, entendeu? Assim, eu e o Ada aqui somos do mesmo segmento, porém de áreas distintas, áreas né? distintas, assim, de envergadura de projeto, né, e tal. Trazendo aqui para a nossa realidade, que é o Sobral, um pouco menor, assim, cada projeto, ele tem um desafio, ele tem um sentimento de conquista, de prazer diferente do outro. Mas tem um prédio que você gosta mais. Por exemplo, eu só trazer aqui para mim, o Esplendor foi o primeiro, né? Foi um desafio. Um desafio. O ícone foi o segundo, é o maior prédio da região, né? O prédio mais alto da região norte aqui. Aí quer dizer, aí o Mansão Edith é o prédio com unidades maiores daqui da cidade. De luxo. De luxo, aí você tem um desafio em vender, né? Aí teve o Azure, o design, são duas torres, assim, que em qualquer lugar do Ceará ou do Brasil, ele será um empreendimento muito grande. Então, assim, então cada empreendimento você tem um sentimento, uma emoção diferente. Mas tem um que né? gosta mais. Assim, eu particularmente, eu sempre gosto, sabe, do meu próximo que eu vou lançar, né? Eu sempre tenho esse desafio. Como é o nome do próximo? Não, o próximo vai ser o Living Park, um empreendimento. Onde é que vai ser? Já pode dizer o local Pode, dele? sim, é um empreendimento ali. Eu vou vender 2, viu? Eu vou vender 5 Ada. O Ada tem capacidade de comprar mais aí. Rapaz, bora ver esses preços, né? O Living é um empreendimento ali próximo aqui a Avenida Deputado João Frederico Gomes, né? Região aqui que a gente já... Aqui perto dos outros dois prédios? Perto do Mansão, perto do Azure. Ali, pra frente, perto do Azure ou atrás do atrás da nova... prédio do Ministério Público, né? Ali é um local muito bom, né? Uma área um terreno de 4.500 metros quadrados, empreendimento de 14 pavimentos, né? 11 andares tipo, né? Que é típico, apartamento de 60 metros e tem 2 andares de cobertura. Então, assim, um empreendimento que já é sucesso, né? Assim, antes de ir para o mercado. Então esse é o seu xodó. Ele e vai ser o próximo que vai ter, né? Então, assim, eu vivo disso, assim, a minha essência mesmo é sempre estar na vanguarda, descobrindo novos empreendimentos, assim, o meu sócio já é a parte administrativa e financeira do negócio, assim, meu conceito, assim, a minha ideia de vida é criar, né? Criar e descobrir o produto, descobrir pelas conversas que a gente tem nos locais, assim, às vezes eu lá no bar do Capote, que é o bar do meu amigo lá. O melhor bar de Sobral, o melhor bar de Sobral, mais barato. Cerveja mais gelada. É lá que às vezes eu descubro o sentimento do mercado, né? Você escuta uma pessoa de poder aquisitivo alto, você escuta uma pessoa de aquisitivo médio ou baixo. Então, a partir dessas essências, desses conceitos, você tira o que é realmente a cidade precisa, né? E isso aí faz a gente ter o conceito e acreditar nos produtos, né? Assim, eu penso para Sobral coisas fabulosas, só que você tem que esperar realmente o mercado absorver,
Você ter, no baixo você ter, primeiro, para lançar os empreendimentos, você tem que ter o recurso, e recursos sempre são escassos. Depois você tem que ter quem compre, né? E a cidade de Sobral, o mercado é lento, né? Aos poucos ela vai absorvendo. Então, cada momento a gente tem que estudar isso, a gente não pode errar, né? A consultora, como a nossa consultora que está ainda engatilhando nesse segmento, né? Apesar do tempo, mas esse ramo, esse segmento da engenharia, que é o sistema de incorporação. Na verdade, em qualquer ramo, não dá pra errar. Não dá pra errar. É impossível não errar. Mas não dá pra errar muito. gente Dá pra erra. errar, assim, eu sempre digo o seguinte, o erro faz parte do processo. A gente tem uma cultura do erro lá na nossa empresa, mas como é que é a cultura do erro? É reconhecer o erro, muda. Tem Erro que muda. errar pequeno e corrigir rápido. Mas errar, a gente erra toda hora. Toda assim, hora. né? É uma eterna aprendizagem, né? Pra gente, assim, você tem que ter toda uma habilidade, né? Porque você não pode errar no produto. Não adianta Na você fazer um concepção. prédio aqui de 300 metros quadrados, que seria o desejo que a maioria das pessoas queriam morar. Mas aí o que não pode pagar, mas né? não pode pagar. Então, assim, a gente sempre... Eu participava muito de pesquisa de mercado, né? E você dizia, você quer ter um apartamento com uma varanda grande? Quero. Você quer ter um apartamento com quarto de casal, com close? Quero. Todos querem tudo, né? Mas quando você traz... Mas você pagaria 3 milhões de reais? Não, não tenho esse dinheiro. Então, assim, isso você tem que saber mensurar e trazer isso para uma realidade que nós temos hoje, né? Mas como a gente comentou aqui, então o projeto é o próximo. Então o melhor que você pensa é o livre, é o próximo. É o próximo. E Adam, qual é o teu projeto assim que tu diz, pô, cara, isso aqui, se eu pudesse contar, esse projeto aqui foi bacana, foi um negócio legal. Interno nosso. A gente já jogava muito bem esse jogo todo de obra de infraestrutura, de energia, de iluminação. A gente já tocava isso com tranquilidade. E Arinos foi um desafio porque a gente entrou num negócio que a gente não conhecia, que a gente não sabia jogar, que os players que estavam no mercado são gigantes, são multinacionais, é empresas que faz obra no mundo todo, que atua Mas tem bons aqui. plays no mercado disso, né? Tem, claro. Eu estou falando de renováveis, de que constrói parques renováveis. E a gente entrou no mercado com gigantes. E aí é aquele ponto que eu falei. A gente já entra aqui, cearense e tal, não sei o quê, e aí já entra encabulado. Pai, será que nós vamos dar conta? Será que nós vamos dar conta? Então, Arinos tem esse ponto muito especial para mim, porque foi a porta de entrada num segmento gigante e que a gente, graças a Deus e ao nosso time que está dando show, vem fazendo um trabalho muito bom. E aí esse projeto ele vem abrindo portas para vários outros projetos. Então hoje a gente já está em discussão com alguns outros contratos e tal. Então, e esse está sendo o projeto, já está em 80% da obra, mas está sendo o projeto que está nos credenciando a avançar, passar para uma outra etapa, né? outra etapa de um segmento que a gente ainda não consegue nem enxergar onde é que ele pode chegar. Assim, para você ter ideia, a gente tem como pretensão fazer com que o segmento de renováveis nosso se torne o que a empresa toda é hoje. Então, um segmento, porque são projetos muito grandes, ele tem o potencial para se tornar, para ter um faturamento de toda a empresa. Assim, a gente dobrar o nosso faturamento com o segmento de renováveis. É muito grande, é muito exponencializado. Eu acho interessante a gente falar de renovável e falar de renovável no Brasil, porque a gente tem várias matrizes renováveis, vento, sol, hidrogênio verde que eu não entendo, mas que falam-se que a gente tem, entendeu? Por duas situações. Eu tava conversando com uma pessoa idosa, eu adoro conversar com gente mais velha. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu adoro conversar com gente velha. Mas é velho de verdade, assim, velho de 75, 80 anos, 90 anos. Eu tenho uma equipe que sai comigo de domingo, a gente fez uma média uma vez dentro do carro, tinha 450 anos dentro do carro. Pra vocês terem uma noção de quantos velhos tinha, entendeu? Tinha 450 anos dentro do carro. E aí um senhor disse assim, Jefferson, eu vou te contar uma história. Foi. Tu sabe onde é que tem gente mais rico? Isso na inocência, né? Totalmente na inocência, pelo menos eu acredito. Sabe onde é que tem gente mais rico no mundo? Eu não sei, nas Arábia. Porque eles compram jogador, compram lutador, compram tudo, tanto canto.
Eu é mesmo, é. E sabe onde é que vai ter mais gente rica daqui a 30 anos? Não sei, no Brasil. Por quê? Rapaz, no Brasil, a gente tem sol, a gente tem vento. As energias agora é tudo de sol e de vento. E as Arábias só tem dinheiro porque eles vendem gasolina. Os carros de hoje tem gasolina. O daqui a 20 anos não vão ter gasolina. E se a gente parar... Eu sei que é uma questão muito inocente ainda dele. Mas se a gente parar para reparar uma questão dessa, a gente percebe o seguinte, pô, qual é o Oriente Médio, toda a questão da Arábia Saudita, de todos aqueles países, Catar, dos jogadores, vem do quê? Do petróleo. Se a gente fala quem é que consome mais petróleo? Os carros, automóveis, caminhões, indústrias. Se a gente imaginar essas indústrias utilizando energia renovável, quem vai ser as maiores potências? Quem tem energia renovável. E a gente tá show. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Pra você ter ideia, na Europa se faz parque eólico no meio do mar, porque não tem terra para fazer. Então olha a diferença. E aqui o sertãozão aqui na região todinha é quente, meu amigo. Não, é o solar, né? É solar. O eólico que é o do vento. Não, do vento. Mas é a mesma coisa, assim. Você vê agora, o que é que falta? É infraestrutura. De novo, a gente acaba no funil da infraestrutura. Porque não adianta nada ter sol, por exemplo, para que mais sol do que tem Irauçuba, né? Mas não adianta ter sol se não tiver linha de transmissão para escoar a energia. Aí entra na infraestrutura. Não adianta ter sol e não ter estrutura para comportar os investimentos. E aí isso é onde entra tudo que a gente vem falando lá, que para o país se desenvolver passa por investimento em infraestrutura. Agora Tássio, você falando aí, e como o tema aqui é de Sobral para o mundo, vocês não pensam em sair de Sobral? Porque eu acho que hoje, com tudo que vocês já construíram aqui e tudo que vocês já mostraram e entregaram, eu acho que vocês já se credenciam para sair de Sobral. Você não pode mais se ver como uma empresa sobralense. Assim, só sobralense, né? Eu sempre brinco assim. Eu acho que Sobral tem um potencial muito grande, né? Assim, ainda de desenvolver a massa está mais perto de pegar, né? A passos devagar. Assim, mas eu tenho esse meu pensamento, né? Assim, eu gosto de pegar e segurar no que eu tenho, né? Eu tenho um sócio dinamarquês, né? Que uma época aí de uma crise ele dizia: pai, vamos construir na Rússia, né? Vamos lá, o mercado tá bom e tal. E eu, assim... Pensou em ir pra Rússia? Não, eu acho que não. Não tá bom a hora dessa lá, não. Tem lugar mais perto por aqui. Eu acredito mesmo aqui, né? Eu acho que vai ter um momento, né? Que vão surgir uma oportunidade. Talvez a gente chegar a Fortaleza ou então outro lugar. Mas, assim, eu acho que um crescimento como esse, nesse meu setor imobiliário, tem que ser uma coisa muito bem pensada, né? Assim... O setor imobiliário, ele é um pouco diferente do mercado aqui da área do Adam, assim, você tem que ter realmente o pé no chão, né? Você não... É muito lento. Você pegar essas construtoras um pouco mais de sucesso no Ceará, no Brasil, são construtoras de 100 anos, né? Uma moto Machado dessa aí, ela deve ter 50, 60 anos, né? Então, assim, e ainda é todos os dias com as dificuldades, a colmeia, né, que são as referências aqui nossas do Ceará. Então, assim, assim, é uma coisa que tem que ser devagar, né? Assim, o mercado é um pouco difícil, né? Na minha cabeça, se vender, tem que entregar realmente no prazo. Essas 6 torres que nós fizemos até hoje, todas foram entregues no prazo, que é o que a gente mais frisa, né? Por exemplo, o design, um empreendimento de envergadura muito alta, é um desafio para nossa empresa financeira e para Sobral também, né? Um prédio muito grande. Questão de engenharia mesmo. Engenharia, né? E nós pegamos uma pandemia, né? Então, assim, o que eu já anunciava, e nós entregamos foi 6 meses antes do prazo de contrato, né? Então, assim, nós tivemos que ter uma gestão e um posicionamento muito forte para conseguir fazer isso, né? Então isso
às vezes, assim, o meu pensamento é, às vezes, pequeno, porém, pé no chão, né? Assim, desejo, né? Assim, todo empreendedor, todo empresário, ele pensa em coisas maiores, mas eu acredito que um dia vai acontecer e que eu espero que esteja preparado para esse pensamento de coisas maiores, né? Vocês conseguiram fazer aqui em Sobral uma coisa que eu acho que dificilmente alguma construtora fez, inclusive lá em Fortaleza, que é reduzir a necessidade de investimento em marketing. Pelo menos os primeiros, eu visualizava isso e comentava com... E às vezes a gente faz isso como uma crítica, né? Dizer Não, assim, pelo contrário. O cara não tá investindo em marketing, não tá vendendo. Não, porque ele tá vendendo. Não, pelo contrário. Eu falava isso como Positivo, né? Positivo, porque óbvio que é. Porque marketing, se você está investindo em marketing, é porque você precisa investir para vender. Uhum. E todo investimento, ele é custo. Na prática, ele sai o dinheiro. Se você não está precisando fazer aquilo, obviamente que a rentabilidade vai ser maior. E vocês conseguiram criar uma vontade de aquisição dos empreendimentos de vocês e que vocês seguiram um caminho que não era o que todo mundo seguia. Por exemplo, qual era mais ou menos uma regra de mercado? Na hora que você ia lançar um prédio, você tinha que fazer um apartamento decorado. Exatamente, que é custo muito alto. Custo né? muito alto. Tal, não sei o quê. Vocês conseguiram vender muita coisa sem precisar ter esses custos. Assim, eu acho que é com o nome que vocês construíram, acho que vocês fizeram um trabalho. Porque o bem marketing, normalmente os empreendimentos, eles têm o quê? 5 a 7% do, De custo de marketing. do VGV para investimento em marketing. Alto, viu? Nós não temos nem 0,3. Por quê? Porque a gente tem uma receita da seguinte forma: é o trabalho, né, que é o principal marketing. Mas assim, como é? Por exemplo, esses dias eu recebi uma crítica de um amigo, uma pessoa de um corretor: rapaz, vocês pagam a menor comissão de mercado. Eu disse: olha, comissão alta é para dois tipos de coisa. Primeiro, um produto ruim. Segundo, um preço elevado. Então, assim, se eu tô com um produto bom no mercado, um produto abaixo do valor de mercado, então, assim, é bom para todo mundo. É melhor você Oferecer esse produto, ganhar em uma quantidade maior, porque você vai vender mais, e eu vender com maior velocidade também, então fica todo mundo bem. Do que eu pagar uma comissão muito alta, botar um produto com preço fora de mercado, ninguém vende. Né? Então, assim, você tem que ter esse sentimento. Esse site é muito interessante da questão de corretagem, porque a gente fala não só da corretagem de imóvel, né? Às vezes quem está investindo, né, tem lá a assessoria de investimento e tudo mais, e te oferecem fundos de investimento, te oferecem várias coisas mais arriscadas. Por quê? Porque provavelmente o corretor está ganhando uma grana maior em cima. Tô falando de corretor, não de corretor de imóvel, tô falando de corretor de investimentos. E aí é muito importante trazer esse insight, tipo, se a comissão é alta é porque o produto é elevado, porque o produto é ruim, então tem que dar uma margem maior para o convencimento ser mais interessante. Muito, muito bacana esse insight aí do marketing. E é difícil você passar isso para as pessoas. Pode entrar. Uma pessoa inteligente, né, para absorver isso, né, os corretores, né? É melhor você ganhar um pouco menos, mas ganhar com frequência, em quantidade, Lógico. né? Ok. Mas isso aí é essa forma. Então, marketing hoje para consultor é um negócio muito violento. É televisão, né? Tem que ter, às vezes, tem consultor que bota ator, atriz renomada e tal. Stand em shopping e tal. E é muito um valor razoável, né? Então, assim, a gente prefere enxugar o preço do metro quadrado, tentar ser eficiente, né? E reduzir esse custo, né? E esse custo que nós iríamos ter de marketing, a gente retira do preço do metro quadrado e dá para o cliente. Então, a gente percebe que a construção está seguindo toda uma linha de crescimento econômico, entendeu? Desde o início até o final. Qual é a percepção de vocês, assim, para a gente poder ir aí destinando já para o fim do nosso podcast, mas qual é a percepção de vocês na importância hoje da construção civil com o desenvolvimento econômico, tanto de Sobral,
tá certo? Como a nível nacional. O que é que o Adam pensa? Jefferson, eu acho que a construção civil é isso, é importante por esses pontos. E a minha contribuição vai ser essa para a sociedade sobralense, Ceará, ou nacional, vai ser essa. E o que é que tu pensa? É o seguinte, a construção civil para mim é isso, e a minha contribuição que eu vou tentar deixar é essa, e esses são aqui os princípios que eu vou tentar levar. Começa Adam, começa Tácito aí. Começa aí, Adam, um é um. Vocês que manda. Bom, eu acho que é muito do que a gente já falou aqui, e eu acho que a principal contribuição que a gente, enquanto empresa, pode deixar é, primeiro, o que é a nossa obrigação, que é fazer com extrema qualidade, fazer as nossas entregas, o que a gente se comprometer, a gente cumprir, enfim, superar as expectativas realmente dos nossos clientes. Eu acho que isso é uma obrigação nossa e que a gente não pode negociar. Mas olhando agora sobre uma ótica do que a gente consegue agregar para a sociedade, assim, a gente tentar, na medida do possível, a gente desenvolver a comunidade local, a gente tentar fazer com que, principalmente a gente que atua em lugares remotos, diversos e que não tem uma mão de obra qualificada, então a gente ter cada vez mais esse sentimento de chegar lá numa cidade e impactar positivamente aquela cidade, aquela região. Eu acho que a gente, enquanto empresa, a gente consegue ter essa força para fazer isso. Eu acho que isso é uma contribuição que a gente pode deixar. E para o nosso time. Eu acho que para o nosso time a gente conseguir fazer a nossa obrigação e desenvolver cada vez mais e fazer com que todo mundo cresça junto com a gente. E isso é um ciclo virtuoso que a gente consegue criar dentro desse ecossistema. A construção civil, Adam e Cosamba estão preparados aí para, não 2024, mas para um futuro, e acreditam que seja um futuro bacana, com dificuldades, mas um futuro bem legal? Sim, total. Como eu disse, eu sou muito otimista com o setor de construção, com a infraestrutura, com tudo que envolve o nosso segmento. E acho que a teoria é a mesma para o segmento de incorporação, porque a partir do momento que o país se desenvolve, que o país cresce, vem mais oportunidade, vem mais dinheiro, vem mais disponibilidade para poder comprar um imóvel novo, vem mais disponibilidade para poder investir, vem mais disponibilidade para tudo. O país crescendo, acho que todo mundo cresce junto. E aí, Tássio, o que você acredita aí no futuro aí, Tássio, TGC e construção civil? Sim, eu acredito sempre E quando eu falo, desculpa, quando eu falo TGC, tem Estives também, que é um grupo, né? TGC e Estives, então é um grupo. Eu acredito, eu sou sempre positivo, né? Assim, nessa trajetória aí, já tivemos algumas decepções, mas graças a Deus, mais sucesso do que decepção. Mas, assim, eu acredito muito, né, em 2020, a partir esses anos à frente, nós sempre, assim, estudamos, né, o que é que nós devemos Mas a lição de casa, né? Então, assim, a gente se inspira tem umas inspirações em pessoas de sucesso, né? Assim, nós temos protótipo de plantação de floresta, né? Assim, a gente se espelha no pessoal lá da Jacaúna no Mar, que tem muitas florestas, assim, a gente espelha e estamos estudando um dia a fazer isso. Nós estamos também estudando essa parte de painéis solares, né? Para a questão da própria empresa, né? De venda de... Hoje essas grandes incorporadoras já tem painel solar para a própria energia do prédio ou não? Os nossos empreendimentos a gente entrega o que cabe, né, em cima da estrutura, que auxilia na energia do próprio condomínio, né? Quer dizer que hoje em Sobral esses prédios que você construiu já tem essa energia solar? Teve a partir do Azure, né? Teve o Azure, teve o Design tem, né? Então, assim, é uma energia que você não consegue suprir a energia do condomínio. Mas ajudam, eu acredito que 40% a 50% da conta do condomínio. E é isso que a gente tenta fazer. Cada empreendimento, você pega do primeiro até hoje, assim, como o Adam falou, sempre aprendendo, né?
num empreendimento teve um tipo de erro, no segundo foi consertado, erramos outra coisa. Então, assim, cada projeto nós estamos tentando, né, assim, temos a missão de fazer melhor, né, e não cometer os mesmos erros, né? Então, assim, eu acredito que cada projeto nosso lançado é bem pensado, né? Assim, eu me lembro, assim, os empreendimentos aqui de Sobral, os primeiros que... Nosso empreendimento, ele é entregue totalmente equipado, né? Assim, se você conhecer o empreendimento nosso, a cadeira da piscina que eu botei no folder, ela vai ter. Né? Assim, a geladeira, eu penso assim, porque às vezes quando você recebe um condomínio pelado, né? Ou então, que antigamente entregava muito isso, o condomínio, para você fazer uma cota extra, para poder comprar um sofá, é uma confusão, né? Então, assim, eu penso sempre nisso. Por exemplo, nós lançamos aqui em Sobral essa questão, por exemplo, nossos empreendimentos tem uma lavanderia coletiva, né? Então, embaixo a gente entrega uns 6, 7 máquinas de lavar, máquina de secar. Então, assim, isso aí foi sucesso, né? Então, assim, já tudo mobiliado, os cowork, Eu já participei em várias reuniões em coworks e prédio. Eu achei interessante aqui. né? O cowork, a sala de... Nós temos uma sala de gourmet, né? De vinho, assim, você tá com os amigos, às vezes a unidade é um pouco pequena, né? E você recebe alguma quantidade de amigos, você vai para esse espaço gourmet que não é tão grande como um salão de festa e não é pequeno como o seu apartamento. Então, tudo isso aí é tudo pensado, né? E é o que tem dado o diferencial. Entregar o empreendimento completo, que o condomínio, a preocupação dele vai ser o quê? Só conservar o que é entregue, né? Por exemplo, nesse novo empreendimento, o Living, nós estamos assim pegando a tendência, o que é quadra de beach tennis, né? A moda é beach tennis e vai ter uma quadra lá dentro dos padrões oficiais, uma quadra de beach tennis, né? A gente preza muito pela academia, né? A nossa academia não é uma academia de máquinas residenciais, são máquinas mesmo de academias profissionais, né? Que a gente imagina que as pessoas. E quando eu passo assim. Aí agora que eu tô na. Pessoal, vocês estão vendo a blusa frouxa aí, ó. Vocês lembram que num podcast há 21 dias eu disse que ia emagrecer. Já emagreci 9 quilos. Você passa ali pela Mansão Edith, que é bem, a academia é bem em frente, você passa lá qualquer hora do dia, você vê sendo usado. Então isso aí é todo uma concepção que o produto foi certo, né? A gente falou de vários assuntos assim, mas eu sempre gosto de que alguém deixe uma mensagem pro setor, entendeu? Pronto. A mensagem que eu quero deixar pro setor, para quem tá começando, quem tá no meio, quem já tá finalizando, é essa. Iado, eu queria que tu deixasse uma mensagem pro setor e depois, evidentemente, tem mais uma parte para tu deixar uma mensagem pessoal também, mas a mensagem do setor eu queria também, tá? Deixar essa mensagem do setor. Porque às vezes a pessoa se desanima com a construção civil, fica triste com a questão de empreendimento, entendeu? Eu queria que cada um deixasse uma mensagem para o setor construção civil. E depois eu vou fazer meu comercial também, viu? Mas aí... Você é bom de vender peixe, você é bom. Cara, eu acho que serve tanto para o setor de construção civil, mas para como qualquer setor. Assim, se o cara vai empreender, se o cara vai tocar um negócio, ele tem que estar ciente de que ele vai encontrar muito mais dificuldade do que coisa boa. É fato. Agora, a partir do momento que ele vai sendo resiliente, que ele vai enfrentando, que ele vai vencendo essas dificuldades, aí vai superando, e aí tudo vai ficando mais fácil. E o que era mais difícil no passado começa a se tornar mais fácil no presente. Só que aí você não está satisfeito. Aí você vai evoluir mais desafios, problemas. aí vem mais problema, vem mais desafio, vem mais problema, e você cresce, e aí você cai, você cresce, você cai. Então, enfim, é isso. Acho que a grande palavrinha-chave disso tudo é ser resiliente mesmo. É saber que vai aparecer um monte de bronca, um monte de problema, mas que você enfrentando com seriedade, com compromisso, com a linha reta do que você acha que é o correto para o seu negócio, eu acho que você tende a superar. E superando, aí vem as coisas boas, que é aquilo que a gente já falou aqui, que é o propósito de tudo que a gente vem fazendo e o prazer que a gente começa a ter a partir do que isso se reflete em verdade. Onde a gente vai lá, chega numa região e a gente toca lá, e a gente atua e a gente impacta positivamente a vida de um monte de gente. Onde a gente hoje tem dentro do nosso negócio
Imagina que nós temos hoje quase 5 mil pessoas dentro do nosso negócio e o quantas famílias não são impactadas por esses empregos? Sim, bem, de forma bem objetiva lá. Quantas pessoas não dependem desse trabalho, desse monte de gente boa que tem com a gente? Então, isso tudo é muito gratificante para a gente. Mas isso tudo tem uma história por trás e que exige muito esforço, muita dedicação e muito compromisso e muita resiliência, muita força para vencer. Antes de Tassi falar, tem uma questão que eu sempre abordo lá no meu escritório. Sempre abordo. Se você faz o certo, tá certo? Na sua vida profissional, se você faz o certo na sua vida pessoal, se você faz o certo na sua vida espiritual, pode ser que um dia esteja um momento ruim na sua vida profissional. Ontem eu tava até falando com a minha esposa, ontem eu tava num... Cara, foi um dia complicado. Mas quando você faz tudo certo, você tem a recompensa. Não existe o cara fazer tudo certo e só dar errado, entendeu? Eu sempre, quando eu vou dar alguma dica pra alguém, pra minha equipe, diz, tá fazendo tudo certo? Não, mas é porque... Tá fazendo tudo certo? Se tá fazendo tudo certo, pode não estar dando certo agora pra você, mas uma hora vai dar certo. Porque não existe fazer tudo certo e a sorte ser o azar. Você vai ter sorte. E aí, Tássio, o que tu queria, assim, poderia dizer, pô, essa experiência, esse site que eu queria deixar pro setor da construção civil, pra quem, vamos supor, se eu quisesse começar a empreender construindo casa ou empreendimentos, diz assim, pô, sangue no olho, alguma coisa nesse sentido. O que tu diria para quem tá querendo aí começar a empreender nessa área da construção civil, na incorporação? Eu acho é um bom mercado, né? Assim, Ter coragem, né? ter coragem, realmente querer trabalhar, pesquisar os melhores produtos, né? Tentar tirar os erros de alguns construtores e não repetir num seu, né? Porque construção civil é uma coisa feita a várias mãos, né? Não é você que executa, assim, você é uma parte do produto, mas tem outras pessoas envolvidas, não, às vezes não faz, deixa algumas pendências, né, e tal. Então, você realmente se dedicar e entregar o que você prometeu, né? e com afinco, né, do que você realmente se propôs. Eu me lembro quando eu fui entregar o Mansão Edit, e um amigo falou assim para mim: olha, você me vendeu prata e me entregou ouro, né? Então a gente tem essa você se sente feliz, né? Feliz com esse feedback, né? Você me vendeu prata e me entregou ouro. Então, assim, isso é o acordar de manhã com esse pensamento, né? De sempre fazer o melhor. E para isso, não existe almoço de graça, né? Você tem que se dedicar para que isso aconteça, né? Então, assim, eu quero deixar aqui uma mensagem, né, para o pessoal da engenharia, qualquer empreendedor que queira nesse mercado. É um mercado muito seguro, né? Assim, eu sempre brinco, se o cara fez um imóvel e ele não vendeu, o imóvel é dele, né? Ele vai alugar, ou então ele vende um pouco mais barato, mas vai vender. Então, assim, é um mercado tradicional, né? É um mercado seguro, mas ele precisa ser diferenciado, né? Porque todo mundo quer ser construtor, mas nem todo mundo é igual. E né? nem todo mundo entende de construção, né? E o diferenciado, como qualquer outro segmento, é os que vão fazer diferente, né? Os que vão trabalhar um pouco mais, que vão estudar o produto, que vão pesquisar mais, que vão ser mais criterioso, né? Mas é um mercado muito bom. E assim, às vezes, por exemplo, aqui em Sobral hoje eu acho que tem 3 ou 4 faculdades de engenharia, né? Para uma cidade pequena, né? Uva, Inta, Luciano Feijão. Eu acho que tem outra ali. A Anhanguera também, acho que tem. E tem aquela do próprio Inter também, que é ali no. F5 de julho, né? Então, assim, às vezes como o mercado, né, não suporta tanto, mas as pessoas têm que procurar, né? O Coado aí foi para Fortaleza, você de dedicar em qualquer lugar. Antes de eu chegar aqui, um amigo meu, o João Batista, eu até chamo ele, brinco lá, é o Dr. João Batista, lá em Mossoró, fazendo sucesso.
o engenheiro que ele saiu de Sobral, fez engenharia lá em Mossoró, hoje está tendo sucesso lá construindo casas de alto padrão, né? Então, assim, você tem que acreditar onde você quer chegar, né? Então, não importa o limite assim, da cidade, né? Você tem que buscar e empreender em qualquer lugar que você encontre um espaço. Show. Só um ponto aí que o Tássio falou que é legal. Ele disse que da história de aprender com os erros, né? Acho que todos nós, a gente tem uma dificuldade grande primeiro, de assumir erro Uhum. e segundo, de fazer uma coisa que é muito inteligente. É olhar no que o outro errou e você tentar não errar, porque é A muito Bíblia óbvio. diz isso, eu não me lembro qual a passagem da Bíblia, mas diz assim, é melhor aprender com os erros dos outros, leviano. Tem uma passagem na Bíblia que diz, alguém vai pesquisar Eu não no sei o Google. que a Bíblia diz, mas eu sei que É é muito mais barato você aprender com os erros dos outros do que você aprender com o seu. Cara, Também não vou. quando eu vou contratar alguma contratação estratégica, a primeira coisa que eu pergunto é quais foram os teus erros. O que tu errou na tua vida? Para poder clarear, para poder... Imagina o seguinte, se o cara não sabe onde é que ele errou, como é que ele vai melhorar? Não sabe. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem um monte de erro. E aí, por exemplo, às vezes, e isso aconteceu aí nesse novo segmento que a gente criou, nós contratamos de mercado um monte de gente que participou de processos que foram um fracasso. Vai dizer assim, porra, mas por quê? Porque lá foi um fracasso, então o cara traz essa bagagem. Se ele conseguiu, e aí nas entrevistas o cara demonstrou Conseguiu isso. entender o que aconteceu de errado. Entender o que aconteceu de errado, então vem pra cá, que eu não quero errar. Então tu já sabe o que deu errado e aqui nós não vamos errar. E óbvio que para todo segmento, isso é muito inteligente. Você pegar o que os outros erraram para você não errar e enxergar isso de uma forma bem clara. Acho muito importante que isso é a minha filosofia de vida lá. 2017 eu errei, entendeu? E em cima desse erro eu aprendi muito e foi onde eu ganhei mais grana. Eu me lembro que eu inclusive entrei em depressão em 2017, minha esposa tá aqui, sabe disso, eu já comentei isso no podcast. Pelo erro, eu sou muito perfeccionista. Se eu errar, eu fico doente. E aquilo ali foi o que me trouxe mais grana na minha vida, dentro da contabilidade, foi o meu erro de 2017. Então é muito importante você saber errar, reconhecer, corrigir rápido. É muito importante isso. E assim, além de ser fantástico assim aprender com vocês dois aqui, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem pessoal, entendeu? Ou pra família, ou uma mensagem pra todo mundo. Cara, faz educação física. Ô, cara, vai malhar. Ô, cara, fica mais tempo com teus filhos. Queria que vocês dois deixassem uma mensagem pessoal pra gente poder também encerrar. Porque aqui, ó, 10h45, 10h50, porque aqui ele tá atrasado 5 minutos. Já tá na hora da gente quase chegar em casa, né? Como quer começar, Tassi? Deixando uma mensagem pessoal? Tudo bem. A mensagem que eu digo é o seguinte: você tem que ser o que você é. Você não Precisa adianta. ser mais do que você é, né? Não, porque às vezes você acha bonito uma pessoa, você deseja ser aquela pessoa, é um jeito e tal. Não adianta, você não consegue copiar. Se você for querer enxergar a qualidade de certas pessoas e querer copiar, você não vai dar certo. Então, assim, você tem que ser assim, com seus defeitos e com as suas qualidades, né? Sabendo das suas limitações, porém sempre desenvolver, né? Trabalhando com foco, com dedicação, com honestidade, né? Que hoje a honestidade é uma coisa muito muito simples, porém é difícil você achar, né? Assim, então você ter esse diferencial na vida, né? Profissional e pessoal. Então, assim, Seja você, né? seja você. É muito importante, assim, tá? Que tu disse que a questão de, tipo, claro que a honestidade é demasiadamente importante, mas ser você, um exemplo, eu sempre fui um cara que conversava muito, falava muito, eu sempre, eu queria ser mais sério, mais centrado, mas, tipo, ter aquela seriedade, nunca consegui, e às vezes eu ficava admirando demais, mas, pô, é meu jeito, cara, eu tenho que ser desse jeito, entendeu? Então é minha vida.
E eu acho que é muito importante o que o Tássio falou. E aí, Adam, o que é que tu tem de mensagem assim? Quer mandar um abraço pra alguém, Tássio? Tu também? Para as meninas, pros meninos, pros filhotes. Rapaz, deve estar me assistindo lá, minha esposa Samara, né? Abraço aí, Samara. Que Muito obrigado por ter liberado sua esposa aqui, de ter que estar conversando com a gente, entendeu? me ajudou nessa caminhada aí ao longo dos tempos, né? Eu tenho a minha filha mais velha, a Júlia está em Fortaleza, o Túlio é o segundo e a Luísa. E eu sempre digo para os três, né? Meus filhos são criados na realidade, né? Assim, que o estudo, né? Que as coisas não são fáceis, né? E que vai, para se conquistar as coisas, é com dificuldade, né? A minha família, né? Meus irmãos, né? Nós somos cinco filhos. E todos me ajudaram e me ajudam ainda hoje nessa caminhada, né? Com apoio, com a confiança, né? E aos amigos, né? Aos amigos que sempre me apoiam, né? Desde o amigo do bar, Desde o capote. Desde o capote até os amigos profissionais, os amigos mais chegados, de família, né? E assim, é um conjunto, né? Então, assim, a família é a base, né? E você tem que se dedicar, né? A gente agradece sempre todos os profissionais, todos os amigos, né? Os colaboradores que trabalham com a gente, ou trabalham, que ajudou a gente nessa caminhada e continuam ajudando, né? Assim, todos têm a participação muito forte, né, e firme, assim, porque uma empresa um pouco menor como a nossa, né, assim, você precisa muito da família. E a gente tem um sentimento lá, os funcionários tem um amor, né? Os funcionários são como membro da família nossa, né? A gente tem um carinho, tem tudo, né, e principalmente os funcionários mais próximos, né? Então, assim, agradecer o meu agradecimento a todos, né, que puderam me ajudar ao chegar até aqui a seu podcast, né? Isso aí teve várias pessoas da família, aos amigos, aos colaboradores que me fizeram chegar até aqui. Agradecer a você a oportunidade de eu poder aqui contar um pouquinho da nossa trajetória, né? Parabenizar aqui o Adam e pela um rapaz novo, né? E vamos vender uns 5 apartamentos pra ele, né? Eu vou ter que ganhar comissão, sabe por quê? Porque eu trouxe ele aqui hoje. E o meu principal, né, assim, que eu venho deixar aqui, porque normalmente eu não entro numa mesa pra não fechar o negócio. E eu hoje, assim, a minha meta aqui é eu vender 5 apartamentos, 6 apartamentos, né? Não, então, assim, 5 pro Adam e 1 pro Alex ali. Eu vou terminar aqui, eu vou lhe apresentar a tabela, um desconto especial aqui em homenagem ao podcast. O que o chinês comprar, eu compro, porque chinês é bicho sabido. Eu tenho a melhor oportunidade para vocês dois, eu tenho um apartamento de sombra muito ventilado e que vocês vão trazer muita felicidade para vocês e que vocês vão ganhar muito dinheiro com esse investimento. E Adam, deixa aí tua mensagem aí, que tá estourando ali o tempo ali, ainda tenho que falar umas coisinhas. Então bora, vou falar rápido que é pro Jefferson vender o peixe dele. Queria mandar um beijo aí pra minha esposa, Vivi, pro Cauezinho, pra minha família aqui de Sobral, enfim, pra todos os amigos, pra todo mundo aí que me acompanha desde a minha infância, enfim. Mas eu queria deixar um recado especial, que principalmente por estar aqui na minha terra, por estar aqui perto da minha família, queria deixar um recado especial para quem faz engenharia, principalmente para quem faz engenharia aqui de Sobral. A gente passou a noite aqui falando do quanto que é duro, do quanto que é difícil, do quanto que a gente teve que lutar, que se esforçar, mas do quanto que é possível. E do quanto que não existe, que é importante ter isso na cabeça, de que não existe nenhum tipo de barreira ou nenhum tipo de limitação que vai fazer com que quem realmente quer consiga chegar lá. Então, eu queria deixar esse recado, principalmente para aqueles que têm esse sangue no olho, para aqueles que têm essa vontade, que querem e que querem fazer de tudo para chegar lá. É possível e que tem que saber aproveitar essas oportunidades. E eu aproveitar
entregar, quando o Tácito fala que um cliente disse que ele vendeu prata, mas que ele entregou ouro, isso é na veia, assim, é entregar mais do que é prometido, é superar as expectativas. Eu acho que quem tem, desde do empreendedor, mas que o profissional, quem tem essa visão e quem tem essa missão como propósito de vida, ele cresce. Ele cresce, ele vai longe, ele vai ter uma trajetória de sucesso. Então eu queria muito que se a gente saísse daqui hoje, da noite de hoje, impactasse a vida de alguns estudantes de engenharia, principalmente aqui da nossa terra, acho que a gente já teria a noite ganha. Cara, massa. Eu queria, pessoal, primeiramente aqui, agradecer, entendeu? Agradecer a vocês dois. Foi um momento muito bacana. Eu tenho certeza que eu aprendi muito aqui com vocês e essa troca de experiências aqui foi muito show. Queria agradecer que todo podcast eu aprendo. Quem tá me acompanhando aí, esse é o 4º podcast e sabe que esse podcast ele demora 1h30, 2 horas, a gente tem uma conversa muito grande. Nos antigos podcasts eu me levantava umas 3, 4 vezes, estava mais gordinho. Queria agradecer porque no segundo podcast trouxemos aqui a doutora Melissa, o doutor Cleano, e os dois me ajudaram em 2 horas. Tô emagrecendo e tô conseguindo estar mais centrado na minha vida, entendeu? Queria agradecer a eles, queria agradecer a vocês e a todo mundo que já passou por aqui. Queria também agradecer a nossos apoiadores, né? Que já tem apoiador que não acredita um podcast que era só pra me divertir. Esse podcast eu criei só pra me divertir. Sabe por quê? Minha esposa é muito ciumenta. Olha aí, olhando pra mim. E ela não deixava eu beber depois das 8. Então, quem viu no capote vai ver até 8 horas da noite. Porque depois das 8 ela diz assim, Jefferson, tem que estar em casa. Entendeu? Aí eu disse, rapaz, eu tenho que inventar alguma coisa de trabalho. Vamos ver depois das 8. Tem que inventar esse podcast. Aí eu tomo uma cervejinha. Opa, tomo um suco de maracujá. Ok? Como um tira-gosto aqui até 11 horas. Conversando. Porque o Tasso sabe que qual é a conversa em bares, restaurantes, quando tá um monte de homem? É negócio. Então tá conversando negócio, aprendendo, ouvindo, porque é muito bom ouvir, entendeu? E eu me tornei um ouvinte melhor depois do podcast. Queria agradecer nossos apoiadores, MM Papelaria, Faculdade Via Sapiens, M7, que é uma empresa nova de assessoria de investimentos aqui, que é da XP, tá certo? O cara que ganhou o segundo lugar no prêmio, ou foi o primeiro, o maior prêmio do Brasil, ele é dono da M7, que é uma assessoria de investimento que tá chegando aqui em Sobral. Muito, muito bacana, quem quiser conhecer depois. Viu, Jefferson? Só te atrapalhando, eu esqueci, queria agradecer a você pelo convite e parabenizar aí pelo podcast. Eu acho que toda iniciativa que fomenta empreendedorismo, que fala de negócio, eu acho que tem uma escassez disso a nível de Brasil, onde fala com seriedade, onde fala de verdade, coisa inteligente. De verdade. Sabe por que às vezes tem gente que faz empreendedorismo de palco? Não adianta, cara. E você? O cara, só desculpa antes de vocês falarem, mas o cara chega no empreendedorismo de palco, fala palavras muito bonitas, mas nunca botou um prego na barra de sabão. Onde fala de negócio, mas o negócio é vender curso. E aí aqui a gente tá falando do que é o mundo real mesmo. Assim. Então, obrigado, Jefferson, obrigado, Tácito, pela noite aí. Eu acho que foi uma conversa muito agradável para mim e espero que tenha sido também para vocês. Só porque eu tinha esquecido de agradecer a vocês aí. E assim, deixar uma coisa assim, porque é legal aqui o podcast, porque nós estamos trazendo, você Sobral, Sobral, né, da região, trazendo 2 sobralenses, coisas reais, né, que você aconteceu, né? Você pode comprovar, né, porque às vezes você escuta a galera falando, aí eu fiz isso. Como eu vi uma mensagem esses dias, né, é o coach que lhe ensina a ganhar dinheiro, ser rico e sair do curso de moto, CG, né? Então, assim, vendendo fantasias, né? Que até fica rico agora, que eles ficam ricos, entendeu? É o cara que te ensina a ficar rico vendendo curso. É qual curso? Ensinando alguém a ficar rico. Então, assim, aqui a coisa é mais pé no chão, é mais realista, né? Assim, é mais cimento, mais tijolo. É mais sol cara. Mais sol na cara, né? E eu acredito que só tem esse caminho. E aí, como eu tava falando, galerinha, queria agradecer, falando também na Objetivo Contabilidade. Hoje a gente tem mais de 80 clientes construtoras
Somos a maior referência na região norte hoje, trabalhando com construtor, trabalhando com recuperação de crédito na área da construção civil, entendeu? O Ada, inclusive, é meu cliente. O Tássio não é meu cliente, mas o contador dele é um amigo pessoal meu. Então não tem nem como vender serviço para ele, porque é amigo pessoal. Ananias da Secram, um abração aí, você é meu brother. Inclusive estávamos conversando, fizemos uma reunião hoje junto, que a gente tem algumas coisas em comum. Galera, tamo junto, valeu. Um abraço pra vocês e daqui 15 dias tem um podcast muito irado. Vocês vão saber próxima semana. Tá bom? Pra cima, tamo junto e show.